Você vive para agradar ou vive para ser livre? O que acontece quando você dá poder ao julgamento alheio? Seu valor está nas suas mãos ou nas mãos de terceiros? É sobre isso a live de hoje, alma amada. É sobre isso, é sobre a quem você entrega o seu poder. E é uma live muito especial, porque agora, pela terceira vez, teremos aqui, numa tentativa, espero a última, de uma convidada muito especial, que foi a inspiração para o tema de hoje, as suas reflexões a respeito de um caso verídico que aconteceu, uma situação que aconteceu e foi divulgada amplamente. As reflexões da Grazi foram tão profundas e tão conectadas com isso que é o objeto dessa live, 39/50. Seja bem-vinda, alma amada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A 39ª live que faço, de 50 lives que realizarei nos 50 dias que antecedem o meu aniversário de 50 anos. E por 39 dias seguidos venho aqui trazer conteúdos de desenvolvimento humano, de inteligência emocional, gestão das emoções, inteligência relacional, conteúdos de autodesenvolvimento, conhecimentos, experiências, laboratórios de vida para contribuir com a sua vida, alma amada, com o seu despertar, o despertar do seu ser, para essa expansão da consciência necessária nesse momento planetário em que vivemos, para que você possa despertar para essa vida que você nasceu para ter, e que a partir desses conhecimentos que entregamos há 39 dias, é possível sim que você trilhe essa jornada, esse caminho, e chegue, alcance esse lugar, esse estado de ser que você deseja experienciar. E hoje vai contribuir conosco a Graziela Godoy, essa amada amiga, irmã, que já nos brindou com uma aula fantástica sobre as 7 leis herméticas, e hoje vai nos falar sobre isso, sobre o poder pessoal que temos e como é importante estarmos presentes para como ele está, como, quando, onde e com quem ele está. Com quem, então, é uma palavra, é uma informação poderosíssima, porque a depender de quem esteja com seu poder, isso pode significar vida ou pode significar morte, morte dos seus sonhos, morte da sua força, morte da sua capacidade, morte da sua confiança consigo mesma. Logo, morte para a vida. Mas sobre isso vai nos falar a Grazi. Vamos ver aqui. Não tem pedido da Grazi ainda, então imagino que ela ainda vai entrar. Não, ela já entrou. Talvez não tenha pedido ainda. Seja bem-vindo, Denis. Ângela, amada amiga. Fernando, seja bem-vindo, Fernando. Fernando, som está bom. Ai, que ótimo, vai dar certo. Obrigada, Ângela. Ângela, manda um reiki. Ângela, olha que pedido mais especial que eu vou te fazer. Mais um presente. Você é um presente há 39 dias. A Ângela é um presente na minha vida, porque há 39 dias a Ângela está aqui acompanhando as lives e colocando em prática e trazendo seu testemunho, seu depoimento dos benefícios que ela tem alcançado a partir dessas reflexões que fazemos sobre temas tão pertinentes para a nossa realidade enquanto ser. E ela é reikiana. Então, Ângela, por favor, para que essa live se realize, nos envie um reiki, alma amada, para que essas energias dissonantes possam ser transmutadas pela luz, porque é isso, a gente não precisa nada mais que ampliar a luz para que as sombras se dissipem. É só o que a gente precisa, ampliar a luz para que as sombras se dissipem. E é isso que vai acontecer agora, nessa oportunidade. Porque aqui a Grazi... Opa! Já aceitei, ela já deve estar entrando. Entrou!
Pelo amor de Deus, ouvindo perfeitamente, né, gente? Eu tô te ouvindo. Tá ouvindo, Ângela, Fernanda? Ajuda aí com positivo, por favor. Gente, vamos fazer o seguinte, Grazi. Você tá me ouvindo bem? Bem, muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos entregar, fazer essa entrega, porque se a gente está se ouvindo bem, pode ser, e eu ouso acreditar, que a gravação vai ficar perfeita. Pode ser que ela não esteja perfeita para chegar em quem está ao vivo. Mas considerando que você está me ouvindo e eu estou te ouvindo, a gravação é possível que fique perfeita. E aí, quem desejar depois ouvir sem as interferências, é só voltar lá e assistir de novo. É bom aqui dar um apoio maior para o algoritmo entender que há relevância nesse conteúdo, que é um conteúdo que a gente traz com muito amor, né, Grazi? É um conteúdo que a gente deseja compartilhar com o mundo, para que o mundo seja um lugar melhor dos seres viverem, dos seres experienciarem, e experienciar com segurança, experienciar com tranquilidade, experienciar sem o temor da vida do outro nas nossas vidas. Esse temor que foi o que eu vi naquela imagem do vídeo que você postou junto com a sua reflexão, que eu achei perfeita, não só para aquela realidade, mas para essa minha jornada, que eu digo, essa jornada que eu sugeri trilhar junto com quem está nela comigo. Você é uma amada amiga querida também, já pela segunda vez, inclusive, como convidada, essa participação ilustre que enriquece tanto esse momento de reflexão e a sua reflexão a respeito daquela reação da atleta que você vai nos contar. Eu vou aqui só fazer uma contextualização, mas é você que vai nos contar sobre isso. Depois, inclusive, eu vou ver se eu consigo aquele vídeo para postar, fazer alguma consideração a respeito, mas esse fato mostrou como é urgente e necessário que que estejamos presentes em nós mesmos, presentes para o que nos afeta, para onde é necessário desenvolvermos as nossas forças, para que quando os ataques externos acontecerem, e eles vão acontecer, eles acontecem diariamente, a todo tempo, e de todas as formas. Olha só hoje aqui, gente. Tudo que eu falo, Grazi, as coisas que eu digo, eu falo minha boca. Sincronicidades. Tudo acontece, é para confirmar, Grazi, é para Confirmar. as coisas que eu falo. Os ataques, eles são tão reais que nós já estamos tentando pela terceira ou quarta vez dar continuidade à live, porque existem energias que estão a todo tempo nos atravessando, e essas energias podem ser de forma material e por meio de pessoas mesmo, ou coisas, porque coisas também entram na nossa vida, atravessam a nossa vida. Não são só pessoas. Coisas, seres, outros seres na forma de animais, na forma de item, matéria, né? Seja ela qual forma tenha. Mas e hoje já nos atravessou aqui energias dissonantes, esses que são formas de ataque, e tá tudo bem. Eu estou tranquilíssima em relação a isso, porque eu estou preparada para todo ataque que na vida eu experienciar, porque eu entendi, nessa minha jornada de expansão da consciência, eu já entendi que tudo que nos acontece, tudo que me acontece, né? E aí cada um pode tomar para si o que entender que faz sentido, né? Porque eu não estou aqui também como... não estou como paladina da justiça ou da verdade, mas sim uma pessoa que tem um histórico de vida, um laboratório de vida, que está, inclusive, completando 5 décadas. 5 décadas. Uma menina. Bem vividos. Ai, gratidão, adoro. Estou adorando ouvir esse menino, inclusive. Uma menina. É um laboratório de vida, mais em várias áreas, inclusive essa nova carreira que eu agora mergulhei profundamente em águas profundas, com desejo que ela expanda e alcance cada vez um número maior de pessoas, porque é essa a ideia da entrega.
uma entrega em que as nossas experiências, os conteúdos que temos, a Grazi também trabalha com liderança de pessoas, ela trabalha com desenvolvimento humano, inclusive muito antes da minha vinda para essa área, ela já atuava, já liderava, a experiência dela é vastíssima, por isso tem enriquecido tanto esses encontros, assim como vai enriquecer hoje. E quando eu ouvi ela falar a forma como ela fez, com tanta clareza e assertividade, a análise da atleta ao que aconteceu a ela naquele momento, tem que trazer isso para as almas amadas em momentos de vida semelhantes. E a gente passa por momentos assim. Eu, inclusive, passei. Quando eu vi aquele vídeo, Grazi, eu lembrei de momentos na vida. Até já falei sobre um deles aqui, numa das lives passadas. Eu comentei como um exemplo para a situação, que eu não lembro exatamente qual era, mas que calhou naquela e calha no de hoje. Eu tive uma reação semelhante à daquela atleta num determinado momento de vida. Exatamente pelo mesmo motivo que ela. Me faltava aquilo que falta a ela, e que eu vou te dar a palavra para a gente iniciar e você poder nos brindar com as suas reflexões. Essa falta que hoje eu consigo suprir porque eu iniciei essa jornada de busca, como buscadora que sou. Quando a gente inicia a jornada de autoconhecimento, busca de conhecer o seu ser. E é meio e meio. E é maravilhosa, porque ela está lá um pouco mais da sua percepção a respeito. E a partir do momento que você conhece assim, você conhece o mundo, porque o mundo fora é um reflexo que está dentro e está chave poderosíssima. Quer que o mundo faça melhor, perde melhor, faça melhor. E tudo fora começa a fluir de forma diferente. É como a gente resolve a realidade, inclusive. Mas aí, Grazi, para a gente chegar nesse ponto, vamos primeiro partir do exemplo que deu início a tudo isso, que foi a inspiração, que eu achei o máximo, esse caso que eu queria que você narrasse para a gente. Depois eu vou contar um outro que eu vi hoje, que eu falei, tudo na minha vida tem sido assim, ó, sincronicidade atrás de sincronicidade. Você está totalmente conectada. Foi eu hoje ter tido a ideia de falar sobre isso por conta dos seus stories, da sua reflexão. Apareceu um outro vídeo que, da mesma forma, mostrava o quão era importante a gente falar, refletir sobre isso. E aí, dito isso, te passo a palavra, amada amiga. Seja bem-vinda mais uma vez a essa live, a essa expansão da consciência, Grazi. Gratidão por vir compartilhar do seu amor e da sua vida, do seu história, elaborar comigo. Ô, Carlinha, muito obrigada. Eu agradeci na primeira tentativa, mas eu fiquei muito lisonjeada de novo. São coisas que eu não sei fingir costume. Então, assim, fiquei muito feliz, muito honrada com o seu convite, porque é uma honra mesmo poder participar. E justamente esse tema, assim. Então, eu fiz de tudo para participar, porque conteúdos como o seu, que eu te falo que você é necessária, conteúdos como esse salvam vidas. E hoje, numa aula que eu estava assistindo, eu até compartilhei no meu stories escrito à mão, que foram as minhas anotações, o que é influenciar. Que hoje o termo influenciadora, né, ficou aquela coisa muito banal, a pessoa que vende maquiagem, a mulher que dança, a mulher que veste biquíni. Mas influenciar é isso que você está fazendo aqui todos os dias. Influenciar é você colocar todos os dias uma sementinha na vida de alguém e aquilo ali em determinado momento tirar a pessoa de um ponto A e levar para o ponto B. Então, quando você faz isso em forma de propósito, quando você faz isso em forma de uma missão, que é o tema de hoje, você salva vidas de muitas pessoas, como foi o caso, né, o triste caso que nós vimos ontem, mas não podia ficar, porque a gente fala muito isso, o que é fofoca, o que é você disseminar notícia ruim, ou o que é você usar o contexto de uma situação ruim, que é o cenário da maior parte das pessoas, e não sabem que tem, né? Que muitas pessoas suicidas, inclusive, estão com sorriso, como você mesmo contou do seu amigo, né? Sorriso de orelha a orelha. Sim.
que você não sabe o inferno que a pessoa está vivendo ali dentro, a luta que ela está com os demônios, com a escuridão dela. E quando eu vi o tema, o seu convite de hoje com isso, com o fato narrado de ontem, eu falo, se essa menina te acompanhasse, essa menina talvez não tivesse chegado a esse ponto, né? Eu vou colocar aqui para você depois compartilhar com a audiência para elas entenderem, mas é o caso da tenista, muito jovem, acho que nem 25 anos ela tem. Ela estava numa final de campeonato, e enquanto ela estava lá jogando, ela visualizou na arquibancada um stalker, né? Um stalker. Uma pessoa que estava perseguindo ela há muito tempo, e aquilo a deixou-la, assim, além de deixá-la totalmente descontrolada, ela não conseguiu jogar, ela perdeu os sentidos, ela perdeu o jogo do braço, ela perdeu o jogo da perna, ela teve que encostar na escada e falar, eu preciso me recompor. É triste? É. Mas hoje, estando aqui, descascando as minhas cebolas, né, Carla? Estando aqui, igual você está aí compartilhando todos os dias, eu falei assim, que falta faz essa menina de ter um desenvolvimento pessoal na vida dela? Por que essa menina ainda não buscou uma ajuda? Por que essa menina, aquela vontade de ir lá e salvar, né, resgatar? Porque aquilo ali é totalmente dela. Né? Claro que tem pessoas psicopatas, tem pessoas de todas as formas, mas da linha A até a linha B há um caminho, né? Então, para ele conseguir chegar tão perto a ponto de afetá-la dessa forma, é porque o campo dela estava muito aberto e receptivo para isso. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, precisa compartilhar, porque quantas... eu não sei o nome dela, Xerapovs, alguma coisa assim o nome dela. Não vou usar, cometer uma gafe dessa aqui, que eu não sei quem vai assistir depois. Mas o nome dela, quantas delas existem, né? E quantas delas existem por fraqueza, ou muitas delas existem por falta de conhecimento, falta delas existem por falta de apoio, muitas delas existem, foi o que eu compartilhei com você hoje de manhã, né? A internação do Whindersson Nunes, que ele já foi ao contrário, ele viu o buraco que ele estava se afundando, ele foi lá e pediu ajuda. Então, a gente precisa, essa sua influência diária aqui com a sua audiência, ela é necessária, porque são resgates diários, com pílulas diárias que você traz aqui, e a pessoa às vezes não sabe, você nem imagina o que você está depositando ali naquela pessoa naquele dia, que pode salvá-la, que pode resgatá-la, e às vezes é 2 palavrinhas que você vai dar, que vai ser aquele bingo, né? Vai ser aquele download que você vai dar na vida dela, ela vai falar assim, poxa, era isso que eu precisava. Sabe, Grazi, que isso que você está dizendo, assim, sem a pretensão de ser, como eu falei, salvadora da pátria, nem paladina da justiça, não. Inclusive, justiça, eu encerrei a minha área, minha atuação em qualquer coisa relacionada a isso. A não ser, assim, ser justa enquanto integridade. Isso é um dos valores que, para mim, são inegociáveis até. Mas, sem isso que você está dizendo, me lembra alguns retornos nos atendimentos com as barras de Axis, frequentemente, ao final, depois de ter feito a conversa inicial, porque eu sempre faço uma conversa antes, para entender, até para acompanhar a evolução do interagente em relação àquilo que ele veio buscar e o que ele tem acompanhado de retorno, de resultado a partir da terapia que ele está fazendo. E aí, eu sempre dou uma devolutiva, né? Sempre dou uma manifestação que possa ser contribuição após ouvi-lo. E quantas vezes eu ouvi isso, Grazi? Assim, não é muita coisa, porque a ideia nem é essa lá na barra de Axis. A intenção primordial é correr as barras, porque essa terapia que, em princípio, é o ponto principal desse tipo de terapia desejada por quem se dispôs a passar por ela. Então, não é a ideia daquele atendimento anterior, que seja ele o ponto principal, mas tantas vezes eu tive esse retorno das pessoas de que, nossa, era isso que eu precisava. E teve uma vez que a mãe falou isso, era isso que eu precisava ouvir. Porque ela estava enfrentando situações com os filhos e de repente, para resolver e tornar ela conseguir encontrar um caminho para ter uma relação mais harmônica, para dissolver aquela situação conflitiva, ela precisava que alguém desse aquela deixa, lançasse luzes sobre o conflito para que ela pudesse enxergar de uma maneira mais
de fora, menos conflituosa, ou, quem sabe, lançar luzes para que ela pudesse enxergar a solução que até então estava ali em volta, tanta a névoa, a sombra que o conflito acaba provocando, que ela não tinha conseguido. Então, é isso, Grazi, é sermos contribuição na vida do outro pelas palavras que temos condições de falar, de entregar, a partir de tudo isso que estudamos, das formações que fizemos e das experiências que temos, que é o seu caso, com esses anos todos que você tem lidando com pessoas, gerindo pessoas, com gestão efetiva de pessoas nas áreas, na liderança que você faz, na liderança em vendas, que é uma área que eu estou aqui aprendendo contigo, ainda tenho anos-luz para caminhar, mas que as poucas vezes que a gente pôde parar para já se comunicar nesse sentido, sobre esse aspecto, esse assunto, é sempre um ganho muito grande. Por isso, muito obrigada. Suas manifestações são muito preciosas, porque são fonte profícua. Não é essa coisa vazia que a gente está acostumado a ver e ouvir agora, de uns tempos para cá, com tanta facilidade, né? Porque, convenhamos, é difícil eu parar e perceber valor enquanto conteúdo aproveitado em muitas das coisas que eu tenho visto ultimamente. Superficiais, né? Mas sabe o que eu observo, Carla? Alguns chamam de ganho secundário, mas eu acredito que quando a pessoa, se você for falar conscientemente com a pessoa, assim, igual você contou, né, da barra de Axis, quando você rola a barra e você dá para a pessoa esse feedback e fala com ela se ela quer curar, lógico, se ela está disposta a curar, ela vai falar lógico, porque ninguém quer ficar ali. Mas o momento de execução, entre o sim dela e a execução, há o processo. E muitas vezes é aí que dá o passo para trás. Por isso que eu falo, você vai querer continuar nessa vida? Lógico que não, porque é um processo dolorido. É simples, né? A gente fala que é simples, mas é dolorido. Então, às vezes, a pessoa não está disposta a pagar o preço. E às vezes o ganho secundário dela vai fazer com que ela fique lá, porque há outros ganhos, né? E eu acho que isso é a maior trava da vida da gente. É uma coisa que a gente pouco observa, pouco executa, e é o que mais trava a vida da gente, é o ganho secundário. Mas é dolorido. Então, quando a gente fala que começa a descascar as cebolas, é quando você, né, cai no estado de consciência, começa a descascar e vai achando e começa a gostar de problemas, a gente até falou isso na outra, é isso, é quando você está disposta a abrir o peito e falar, eu vou encarar porque eu vou resolver, que do jeito que tá eu não quero, eu não vou, e eu vou aguentar para frente. Quando eu comecei no estudo de Hélio Couto, até pedi a minha primeira onda, não sei se eu cheguei a comentar isso com você, eu estudei muito aquelas aulas gigantescas dele, mas eu não tinha coragem de pedir a minha ressonância, porque eu tinha medo da catarse. Marcela, que está aí, vai saber falar disso. Eu tinha medo, eu não sabia o que ia vir. E eu não sabia por quê, porque eu não tinha estrutura para aguentar o baque. Hoje eu tenho, por quê? Porque eu precisei caminhar e encontrar o caminho, no meio do caminho, né? E eu te falo uma coisa, respondendo a sua pergunta do início da live, até há muito pouco tempo atrás, eu fui e ainda sou, mas eu sou hoje consciente, a pessoa que viveu para agradar. Então, eu digo que você viver para agradar, eu digo que você não ter força para combater as suas lutas, para vencer os seus demônios, nem sempre é uma mimizada, nem sempre é uma fraqueza, é falta de consciência, é falta de ter um apoio, é falta de ter clareza, é falta de entender que existe uma solução leve para tudo isso, né? E hoje tem várias ferramentas, como foi o caso dessa menina, quando eu vi, eu fiquei pensando assim, gente, quantas coisas essa menina podia fazer? Sim. Essa menina podia ter olhado talvez para o pai, talvez ela podia ter buscado o apoio de um pai, talvez ela não soubesse o tamanho da bolha, o tamanho da dor, o tamanho do machucado que aquilo teve, Carla, porque é isso que é dolorido, assim, por isso que eu falo que é uma pancada difícil de tomar. Não é sobre o outro, é sobre nós. Esse cara não apareceu na vida dela à toa. Esse cara não chegou a esse ponto à toa. Igual eu falo, né, gente? Pelo amor de Deus, quem tá assistindo aí vai falar, você tá louco, você tá defendendo o cara? Eu não tô defendendo. As pessoas aparecem na vida da gente, você falou esses dias, né? Tudo acontece como tem que acontecer, as coisas acontecem, as pessoas aparecem, porque tem que aparecer e alguma coisa tem que ser resolvida ali. Então, são perguntas que são lemas e perguntas que eu comecei a adaptar assim, a todo momento, que é,
né, eu acho que a sua maior ferramenta da aula de hoje, se não for, para mim já vai ser, é a ferramenta dos pesos, né? O peso que a gente atribui a isso, porque isso é o poder que a gente dá às pessoas na vida da gente. Isso inclui pessoas, coisas e fatos. E o que eu preciso aprender com isso? Por que essa pessoa está aqui? Então, quando você fala aí dos seus relacionamentos, quando você fala do meio de trabalho que você está, tudo isso são esfregões que tem dado na sua cara, mas em vez de você reclamar, claro que a gente reclama, somos humanos, tem hora que estamos exauridos de tudo que a gente está vivendo, mas o que você precisa aprender? Por que isso está repetindo? O que eu preciso aprender com isso? Por que isso está acontecendo? E tem um livro que eu sempre falo ele, a Ângela já deve ter me ouvido falar isso muito, mas quem não leu, leia, que é um livro que fala muito sobre isso, a Inteligência Emocional do Daniel Goleman, eu não sei se você conhece. Eu acho que eu até tenho o audiolivro dele, o físico não, mas não li ainda. E não me recordo de tê-lo ouvido como audiobook, mas já foi recomendado mais de uma vez, Grazi. Inclusive, e ele fala o seguinte, que todos nós temos alguns botões dentro de nós. E dentro desses botões, todos nós, todos nós temos alguns botões. E tudo que acontece na vida da gente, se acontece uma coisa comigo, eu reajo e você não reage, é porque esse botão foi acionado em mim e você não tem. Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não sou tolerante a má resposta, patada. Eu não descobri isso de onde veio, porque meu pai era muito amoroso, minha mãe era mais fechada, mas nunca foi grossa. Mas isso é uma coisa que ainda reverbera ruim em mim. Então, às vezes, a Ângela vai vir aqui, vai dar uma patada e em mim vai morrer. Mas você vai falar assim, ai, Grazi, que frescura. Ai, Grazi, que besteira. Mas por quê? Dentro de mim foi acionado esse botão. E de onde veio esse botão? Esse botão deve ter vindo dessas inúmeras crenças que você tem trabalhado aqui todos os dias, entregando essas ferramentas. Então, quando uma coisa dessa acontece, quando o botão dessa menina foi acionado, ó, claro que aquela hora ela já estava, eu entendi que naquela hora ela estava no momento explosivo dela, ela não aguentou, ela desabou, o medo dela, né, o pânico dela ressurgiu ali. Quando a gente cura, esse botão não é mais vermelho, ele é branco, ele vira uma célula. Agora, quando... Opa, peraí, perdão, o meu despertador tocou aqui. Agora, quando você cura isso não reverbera mais em você. Você neutraliza, que é a polaridade, né? Que a gente conversou ali. Quando você neutraliza. Então, tudo que acontece com a gente, nessa inteligência emocional, porque são botões que acionam na gente. Quando você passa por isso de forma consciente, você pode fazer essas perguntas. Por que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender com isso? Então, eu gosto muito, e eu até comentei com você na última live, a questão do medo, né? Começou tanta matança, tanta gente morrendo, aquilo foi me engolindo, me deixando muito medrosa. E a minha mãe me lembrou de uma coisa, eu falei, eu aprendi isso com você, olha para você ver o que é você estar em estado de consciência. Eu costumo falar duas coisas, eu falo para você até com a Marcela bastante também. Imagina que eu vou te dar um presente. Quando você abre um presente, é uma caixa cheia de droga. Você tem 3 opções. Você aceita, leva para sua casa, você deixa ali, ou você me devolve. Mas com você não fica. Ou vou pegar aqui uma pedra, vou arremessar em você. Você tem 3 opções. Você fica, toma pedrada, cai, bate cabeça, você esquiva e deixa passar, ou você pega a pedra na mão e me devolve. São 3 opções matemáticas, não tem jeito. É uma questão de escolha. Então, quando a coisa acontece com a gente reage, a gente fica puta, a gente chora, a gente fica triste, a gente desaba, a gente dá depressão, a gente dá esse poder pro outro. E quando que a gente dá esse poder pro outro? Quando a gente recebe aquilo que aconteceu pra gente. Eu peguei o seu presente, mesmo não gostando, mesmo não querendo, mesmo me fazendo mal, eu pego e vou levar para minha casa. Mas eu poderia falar assim, Carla, obrigada, vou deixar ali, não tem que dar para ninguém, porque a água suja a gente não distribui, a gente joga fora. Deixo ali, deixo para alguém, mas para mim eu não vou levar. Então, quando a pessoa grita e te ofende, ela não te ofendeu, é você que ficou ofendida. Quando a pessoa te distrata, ela não te distratou, é você que se permitiu. Quando a pessoa abusa, te explora, você faz mais do que deveria, a pessoa não te valoriza, é você que permitiu. Tudo não é sobre o outro. Nada é sobre o outro. É tudo sobre nós. Então, quando a gente tem essa autorresponsabilidade, que a gente fala tanto, de assumir, não é culpa.
é de assumir que, de alguma forma, nós compactuamos para que aquilo acontecesse, a gente age, passa pelos problemas com muito mais consciência e sempre buscando solução. Afinal, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana que estamos aqui para evoluir. Então, tudo que acontece com a gente tem que estar aí na consciência de falar assim, eu não vou deixar isso acontecer. O que eu preciso curar aqui? Por que eu preciso passar isso? Isso é adultecer. Isso é você passar pelas coisas, situações, coisas e fatos com consciência e discernimento. Mas eu não sei como eu faço. Tá aqui a live dela todos os dias, tá aí as ferramentas dela de todos os dias para você buscar ajuda. Sozinho a gente não consegue, não adianta, a gente não tem força. Mas é caminhando que você faz o caminho, você encontra pessoas como Carla que está aí, vivendo de um propósito para poder curar, salvar, e vai resolver a sua vida. Tem uma obrigação, uma coisa que você pode fazer de honra e gratidão a Deus na sua vida, é resolver os seus problemas. Porque pensa na hora que você tiver tete a tete com ele, falar assim, minha filha, e aí, o que você fez? Nada. Fui fraca, não consegui. Entende? Não é o exemplo que você quer dar. Então, se você não tem força para você, busque força de alguém, seja por um filho, seja por um parente, busque uma causa, uma força que vai te mover. E eu até falei isso na hora, né? Falei, gente, se essa menina pudesse ouvir esse vídeo, eu falasse, minha filha, vem cá que eu vou te dar uma lista de pessoas e coisas para você poder fazer, porque foi triste, né? E todo mundo querendo ver o cara ser preso. Se o cara pode ser preso, vai aparecer uma outra pessoa na vida dela que vai apertar esse botãozinho e vai deixá-la tão nova, tão machucada e tão traumatizada. E é um pecado você ver uma menina nova, né? Igual eu falo assim, nossa, imagina quando chegar lá nos 40, nos 50 anos, feito nossa. Como essa menina não vai estar se não for curada, não é mesmo? Exatamente, Grazi, exatamente isso. Eu fico imaginando quantas vezes começa a me... Porque essa atleta que estava ali em meio a um campeonato, uma atleta super jovem, uma menina, mas já muito talentosa, porque ela já estava num campeonato grande, num local com muitas pessoas, num campeonato de tênis. Como ela se abalou. Ai, que delícia! Quem veio participar? Vem cá, dá um alô para eles. Fala, gente, ei, gente, olha Oi. que maravilhosa que é essa menina chamada Princesa. Olha se não é uma princesa E para isso, gente. você ver como a gente evolui, né? Porque anos atrás, se você fizesse essa cena, eu ia ser uma tenista. Eu ia passar mal, ia suar, ia ter que sair. É mesmo? Era desse jeito. Onde ela tá aí. Para você ver como que a gente cura traumas. Ainda não sei de onde veio, mas eu não conseguia ver um gato nem em TV. Mentira, eu não sabia, não. Era nesse ponto. E aí você vê onde vem as curas. E fiquei aqui tranquilamente, estou bem mocinha aqui, mas é uma coisa que eu tive que tratar e tratar pesado. Ó, estou toda arrepiada, vou te contar por quê. Ah, Esse serzinho aqui, Princesa, só que a gente morou em Belo Horizonte, foram 4 anos. É a primeira vez que ela pulou no meu colo, assim. Não pula no meu colo. mentira. Dela é com Carola, minha irmã. Ela domina a Carola, minha irmã. Ela está aqui no meu colo. Ela veio fazer parte da live. Ela pulou na frente da live, porque ela veio para que você confirmasse na sua vida hoje você ter superado uma crença que te limitou, um preconceito, Muito tempo. um mito que te limitou, um tabu que te limitou. A mim me limitou por 40 anos, porque eu não passava nem perto de gato. Eu via gato, eu estava à rua. Eu tinha completo pavor. Ela pulou aqui agora só para que você pudesse passar por essa experiência e constatar. Olha, gente. Exatamente. Hoje eu consigo ficar em ambientes que tem gato, mas antes, eu falo que minha sogra hoje gosta de mim porque ela gosta de mim mesmo. Porque quando ela me conheceu, ela teve uma cena horrível comigo com gato. Ela devia ter falado assim: meu Deus, onde o Rodrigo arrumou essa mulher? Porque são situações vexatórias. Mas hoje, traumas curados e resolvidos. E ela veio aqui para te confirmar isso. Eu fiquei olhando para ela, eu fiz essa questão, assim, de lembrar e falar, eu vou ficar aqui, porque na hora você... Falei, não, eu vou ficar aqui porque hoje eu tenho uma relação muito perfeita com o gato e fiquei aqui tranquilamente olhando para ela. Gente, que coisa
mais linda. Olha a vida real acontecendo, gente. Vida real. A Ângela sabe. A Ângela tá aí, ela já viu. Olha, isso que acabou de acontecer, gente, está comprovando a importância que é A de cura. nós nos sermos os detentores do poder que nos habita. Exatamente. Traz no passado entregou esse poder, essa estrutura emocional que a abalava para fora, Pra fora. por conta de seres externos. Podia ser gato, mas podia ser cachorro. Eu uma vez tive uma professora que ela contou durante o curso que ela tinha um pavor tão grande com cachorro. Teve uma vez que ela estava chegando na rua de casa, apareceu um cachorro a certa distância, ela travou, ela falou que não conseguia sair do lugar. O pai teve que sair de casa a quarteirões, ir lá para ela conseguir andar e ir embora para casa. O dela era cachorro, com Grazi é gato. Pode ser com qualquer outro animal. Tem gente que é com aranha, tem gente que é com cobra. Nessas formações que eu fiz, teve uma delas que tinha até, não sei, né, até que ponto é correto. Embora ali ela não estava sendo maltratada nem nada. Mas uma cobra grande, enorme, uma das dinâmicas nessas formações, e era uma formação exatamente de superação, várias coisas a gente teve que fazer, comer inseto e tudo mais. E uma das dinâmicas era passar a mão numa cobra imensa, daquelas amarelas grossas, parecendo piton, que estava toda enrolada numa pessoa. Aí a gente tinha que ir passando e fazer carinho na danada da cobra. Teve uma pessoa que não passou de jeito. Não consegue. Não tinha nada que tirava ela do lugar. Eu tinha, Carla, tanto medo que nós descíamos para trabalhar, até na época do tribunal, né? Rodrigo e eu descíamos para trabalhar e ficava um monte de gatinho tomando sol de manhã. Rodrigo falava assim, vamos passar no passeio. No passeio, eu passava do outro lado da rua. Porque se a gente passar todos os dias um pouquinho, cada dia você perde o medo. Eu falava assim com ele, Rodrigo, eu tenho tanto medo que eu tenho medo de perder o medo. Só de pensar na possibilidade de conviver com o gato me dava pânico. E outra coisa, por isso que eu falo que não é coisa dessa vida. Minha mãe não sabe explicar, que minha mãe conta que de bebezinho eu já tinha esse pavor, porque o gato, acho que ele não cria onde ele mora. Então, como das minhas vizinhas tinham, eles criavam no terraço da minha casa, algo nesse sentido. Então, era muito comum bebezinho, gato, tá? Tanto que bebê, eu lembro, são lembranças que a gente não deveria ter, eu tenho. Quanto mais filhote, mais medo eu tenho. Olha Pra só. você ver que não é medo, não é um medo de perigo, é algum pânico, alguma coisa que tem aí de vida passada, só pode. Mas o filhote, então, eu tenho assim, ainda tenho, assim, aquela coisa que quando eu escuto um miado, me dá um gelo, mas eu ainda não saio correndo, eu não pago micos mais. Mas já tive situações, assim, horríveis. E hoje aí, fiquei tranquilamente de cara a cara com a princesa. E por que isso? Porque foi a Grazi, que antes tinha pavor de gato a ponto de não conseguir estar no mesmo passeio que eles, hoje não conseguia olhar, porque Não consegui. é isso que aconteceu com a tenista. Ela olhou, ela só viu, gente, exatamente o mesmo que aconteceu com Grazi aqui. Se Grazi estivesse na mesma condição daquela tenista, entregando toda a estrutura emocional, o controle emocional dela para fora, no caso ali daquele hacker, daquele stalker que estava stalkeando ela, Grazi não teria conseguido permanecer aqui, tendo eu mostrado aqui, ainda beijei, amassei, fiz carinho. Ela tá aqui, inclusive, no meu colo. Deitou no meu colo, tá aqui no meu colo. O que não acontece, Grazi. Por isso que eu falo que o universo... Passada. Ele está aqui. Olha, se espiritualidade amiga, espiritualidade irmã. O universo na forma de todos os seus seres mágicos que nos envolvem, nos orientam, fez com que acontecesse essa situação inédita para mostrar que ao vivo e a cores o que é estrutura emocional bem definida, o que é ter presença em si mesmo, o que é se conhecer, o que é saber da sua força. Porque você só conseguiu lidar com isso que no passado você temia, porque hoje você venceu medos e crenças que antes te limitavam e não te limitam mais. E Carla, e aí até pegando esse gancho, isso é tudo conforme duas coisas. O poder que você dá, o que a gente falou agora no início, as coisas que acontecem, e 90% do que acontece a gente não tem controle. Esse cara aparecer na vida dela, ela não teve controle.
Mas o que a gente faz com isso? Por que talvez ela demorou tanto para reagir, para descobrir que estava dessa forma? Então, isso é o que a gente estava falando lá no início, né? Quanto é dolorido e o quanto você protela resolver as coisas. Porque eu só consegui desbloquear essa questão do medo do gato fazendo técnicas, Ho'oponopono, era isso, era aquilo. Quando eu fui vendo, não foi uma coisa que eu pedi, mas quando eu vi, isso foi quebrando. Cada vez eu fui vendo o gato com mais naturalidade. E assim, é essa moça. Então, às vezes, na primeira aparição, no primeiro contato, no primeiro choque que ela teve com esse cara, e assim, com as demais situações que acontecem na sua vida, na separação, numa saída de emprego, numa doença, num baque que você teve, se na primeira vez você buscar ajuda, a segunda vez já é menos sofrida, a terceira vez já é menos sofrida, e outras coisas vão aparecendo na frente que você vai olhar para trás, acredite, você vai olhar para trás e vai falar assim, eu sofri tanto e hoje eu entendo. Hoje mesmo eu estava conversando com o Felipe, meu menino, ele mudou de escola, né, comentei com você a fase que ele tá, e aí hoje ele não queria aula, ele saiu com o Felipe, com o Rodrigo para uma resenha ontem, e chegou tarde. Aí ele já chegou e falou, mãe, eu não quero ir aula, eu tô muito cansado. Eu falei, amanhã é outro dia. Eu acordei rebocada hoje também. Eu falei, meu filho, hoje somos dois. Vamos juntar as nossas preguiças, vamos arregaçar as mangas e vamos, porque não é todo dia que a gente tá bom. E ele começou a chorar. Ele, assim, ele acorda com preguiça, mas ele vai pra aula. E hoje ele fala, mãe, por favor, deixa eu faltar, mãe, eu te imploro, eu te peço, por favor. E na hora que ele entrou no carro, que ele engasgou, eu falei, Felipe, tá acontecendo alguma coisa que você não quer me contar? Que eu não ia deixar faltar, não deixo faltar de aula por qualquer coisa. Ele falou, não, eu tô cansada, aconteceu alguma coisa na escola? Ele acabou de mudar de escola. Ele falou, não, mas mãe conhece filho, eu senti que tinha alguma coisa. Falei com ele assim, olha, eu vou passar ali no posto de saúde, que ele tá com 2 vacinas para tomar, já tá atrasado há muito tempo, e vou te levar para tomar a vacina. Você tem até o fim da aula para poder... Até o fim da vacina para você me contar. E aí, se você não me contar, eu vou te levar para a escola. E aí ele foi pensando nisso, acho que ele foi ficando mais confortável, e depois ele foi me contar que tem um menino lá que joga com ele no computador, e teve uma votação na escola, e ele não votou no menino, ele votou na menina. Uma outra menina. Aí ele falou, eu falei, e aí? Continuei e senti que ele estava assim, com aquela vergonha de falar. Aí eu falei, mas e aí? Ele falou assim, mãe, ele começou a falar, Blocks, que é o nome deles lá no jogo. Não votou em mim não, né? Não sei o quê. Começou a coagir ele. E além de tudo, na timidez que ele tá, como ele voltou na menina, ele ficou com medo do pessoal falar que ele não votou no amigo porque ele queria votar na menina. Entende? E aí eu falei assim, mas por que então que você não quis? Ele te ameaçou? Ele falou, não, mas eu não quis. Ele ficou em cima de mim, eu fiquei com medo, e ele podia achar que eu era X9, e ele viu que eu fiquei baqueado, e eu fiquei preocupado com as meninas. Eu falei assim, ele vai fazer alguma coisa com você, sabe? Porque você deu esse poder a ele. A forma como você reagiu, você mostrou medo, você deu toda a armadura para ele vir acima de você. Então, naquele momento que ele estava fraco, que talvez é o que a tenista queria ouvir ou não conseguiu ouvir, dependendo do conselho que você escuta, ou você vai afundar mais, ou é uma pessoa que te puxa para frente. Aí eu falei com ele assim, você poderia ter falado com ele, é o que você pode fazer, porque segunda-feira você vai ter que aula. Ele falou, mas segunda-feira vai passar 3 dias, ele já esqueceu. Aí ele falou assim, e aí o que aconteceu? Ele ficou mal da vacina, ele acabou dormindo a tarde inteira, então ele não encontrou com o menino no jogo também, né? No joguinho. Você vai falar com ele assim, Lucas, não votei no você não, mas da próxima vez eu voto. Você já estava com muito voto. Ele falou assim, mas você falou comigo que a gente não pode mentir, isso não é verdade. Ele falou para mim. Eu falei assim, não é uma verdade que você precise falar. Você não precisa falar para ele, mãe, eu não vou votar nele porque ele tem cara de menino drogado, ele não vai fazer o que a escola pede. Porque por mais que seja o seu amigo não é bom para tudo. Você sabe que ele é seu amiguinho, mas ele é um menino muito doidinho. Ele é isso, mas ele é seu amigo de jogo. Ele não é seu amigo de todo dia para você ter essa lealdade com ele e colocá-lo num cargo que você sabe que ele não vai conseguir cumprir. Isso você está sendo leal a você e está sendo leal ao coletivo. Você não precisa falar com ele, você é assim, assado, eu não vou votar em você. Fala com ele, Lucas, da próxima vez eu voto em você, dessa vez eu votei na menina. Mas você votou na menina. Coitada, ela estava sem voto nenhum. Mas o negócio, o X da questão não é o que vai sair. O negócio é o que ficou. Por que ele está mexendo tanto com você? Por que você está com esse medo? Então você vai externar isso, mas na hora que você chegar em casa, você vai resolver com você mesmo. Você vai perguntar para você por que ele está mexendo tanto com você, por que você mudou tanto, por que você não teve coragem de falar com ele que você não votou,
Por que que você votou com medo? Porque agora você está chegando na fase de começar a externar suas opiniões. Cada vez mais você vai ter que se validar. E é o caso que acontece com todos os casos da nossa vida. Eu comentei com vocês, né? O Marcelo está nesse processo aí de uma decisão que eu preciso ter. E é questão de posicionamento. Se você não aprender a se posicionar, é o lugar que você está permitindo que as pessoas tenham com você, que é um clichê, né, antigo. Cuidado com o que você tolera, porque você está ensinando as pessoas a como te tratar. Então, o mesmo caso de Felipe, o mesmo caso da tenista e os outros casos inúmeros que acontecem, que geram os traumas, as crenças negativas de vida da gente, é essa pergunta que você tem que fazer. Por que que eu estou dando esse poder a essa pessoa? E se eu não curar agora, onde isso vai chegar? Se a tenista tivesse curado na primeira vez, ela falado, meu Deus, que susto esse cara me deu, eu preciso tomar uma atitude. Provavelmente ela foi deixando. O medo tomou conta, por ser uma pessoa pública, talvez ela tenha se calado, ele sumiu, depois apareceu de novo, aquilo voltou mais forte, mas em todas as vezes, isso eu garanto, ela não fez nada, porque senão ela não tinha chegado a esse ponto. Ainda mais nessa flor da idade, que ainda tem muita energia, pulso de vida, ela não teria deixado de chegar a esse ponto. Então, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que externar, porque a gente tem que ser para ter, né? A física quântica fala muito isso, seja para ter, se posicione, passe essa força, passe essa postura, mas dentro, internamente, você tem que estar curando a todo momento. Você tem que estar olhando para você a todo momento e entender por que eu estou passando por isso, por que eu estou sentindo isso, por que isso está se repetindo. Porque isso é questão de permissão. Não é merecimento, não é rejeição. Isso vai vir depois. Mas até então, isso é uma questão de permissão. E quantas vezes nós permitimos? Você falou é permissão, e essa permissão, inclusive, está relacionada a essas tantas vezes que permitimos que opiniões externas ditem nossas emoções, que opiniões externas ditem nossas ações, certamente stalker, deve stalkeá-la. Na grande maioria das vezes, os atletas são stalkeados por conta daquilo que desempenham enquanto atletas. Uhum. Ou fisicamente, enfim, aqueles que são função do desejo da pessoa, né, em si. Mas não importa, são situações em que permitimos que o outro, a opinião, o julgamento, o que o outro diz, pensa ou fala a nosso respeito, determine as nossas emoções, nossas ações, nossa autoestima. O que foi que aconteceu? O amiguinho lá do Felipe, ele atravessou a autoestima do Felipe. Mas porque você já está naquela vibração baixa, a sua frequência está baixa. Então a pessoa vai conectar ali, vai pegar você na frequência que você está. Se você tem posicionamento, isso na internet, no marketing digital também, a gente vê a todo momento. Como que você está se posicionando? Você já tem um posicionamento. O que você precisa alinhar é o posicionamento que você está. O que você está fazendo hoje está alinhado com o que você quer passar. Então hoje a pessoa que olha para mim, entra na minha rede social, entra na sua, ela já tem uma visão. Grazi Carla ela já tem. Agora, isso está alinhado com o que você quer passar? Porque isso é frequência, isso é vibração, né? É a frequência que você está emitindo, então isso acaba conectando. E isso vem muito de encontro ao que falamos esses dias, né? Você falou, até complementei na sua live, que é o não que a gente dá, o sim que a gente dá para alguém, querendo dar o não, é um não em caps lock que a gente está dando pra gente. Então, todas as vezes que você dá sim para alguém querendo dar não, você está se anulando, você está se machucando, você está indo contra você mesmo. E com isso, você vai baixando a sua frequência e vai permitindo com que essas situações aconteçam com você. Então, por exemplo, a tenista, se na primeira situação ela tivesse agido com a razão e falado, peraí, deixa eu colocar um segurança aqui, deixa eu dar um choque de realidade nesse cara, deixa eu tomar uma providência. E depois, sozinho no íntimo, fala, meu Deus, preciso de ajuda, esse cara acabou comigo, mas agora eu estou protegida, eu consigo pensar nisso. São duas situações paralelas, a externa, mas principalmente a interna, porque a partir do momento também que ela aumenta essa frequência, que ela se posiciona, que ela bate de frente, que ela não permite, ele não teria chegado a esse ponto. A partir do momento que ela entende que a opinião externa, seja dele ou de qualquer pessoa, não a define. Esse é o grande ponto, né? Talvez dos principais. É uma chave mesmo, a gente entender que a opinião alheia, as críticas externas, por mais que elas em algum momento, inclusive, sejam necessárias e precisem existir
no nosso processo. Aham. No caso da crítica do treinador. Existem críticas que são de fato Sim, necessárias. mas tem outras que são traumáticas. E é aí entendermos que as críticas, sejam essas necessárias ou as traumáticas, daqueles que vêm com o intuito de nos traumatizar, que elas não nos definem, elas não ditam quem somos internamente, e isso só é possível, essa percepção, a partir do momento que olhamos para dentro e É. nos como somos, na verdadeira essência que somos, porque Uhum. fazemos isso, Grazi, e esse é o grande É. problema. Enquanto a gente não olha para e não se reconhece como esse ser infinito que é essa centelha divina, que tem princípios, que tem valores, que tem desejos, que tem os seus medos, aqueles medos razoáveis que todos nós temos, mas que não podem passar do razoável. É. Porque o que passa do razoável trava, bloqueia. Olha para dentro e quantas luzes, né? E começa a olhar e a caminhar e a desvendar, a revelar essa essência que já existe em cada um de nós, encontrando as forças que É. lá estão, que é o que ela não fez. É. Ela não sabe a força que ela tem. Então, ela permite que esse medo acionado pelos fatores externos a trave, a bloqueie, a ponto de ficar completamente desorientada, como ficou. Ela começou a chorar desorientadamente no meio da quadra, quando viu o cara. Ele tirou toda a possibilidade dela dar continuidade, tanto que ela pediu para parar, É. porque ela não consegue, ela está emocionalmente, ela não desenvolveu isso que a gente tem falado há 39 dias, né, Graça? É tudo um aprendizado. Desenvolvimento humano, despertar, que é acordar. Eu gostei bem desse termo que você usou também na sua reflexão, que é acordar para a vida, despertar para a realidade do ser. Isso é um aprendizado. E como tudo que a gente aprende, a gente aprende carreira, a gente aprende a falar, a escrever, a fazer soma, a gente aprende tudo, aprende a comer, aprende a tudo, mas não aprende a se conhecer. O aprender a se conhecer E aí, Carla, como que você permite ser uma exímia profissional assim, você desenvolver tantas das habilidades e se chicotear, permitir com que uma coisa tão cruel. Porque isso eu tô falando, ele fez errado, fez, mas ela tá permitindo que essa dor fique ali, que esse trauma fique ali. Eu não entendi ainda, que eu não tive força, assim, não quis aprofundar para não mexer em mim, né, isso. Mas eu fiquei assim, por que será que ele persegue ela? Por questões profissionais ou pessoais? Igual aconteceu com a Ana Hickman, né, aquela vez. O cara desenvolveu uma obsessão por ela e começou a ir atrás. Mas o que talvez gerou isso? Foi o medo, foi o bloqueio, porque tem o ditado que fala que os nossos maiores bloqueios vêm dos P's, né? Pais, professores, pastores, porque são as pessoas que a gente tem o poder de liderança e de influência em cima da gente. É o que eu falei no início. Somos influenciadores de uma tal maneira, então vamos influenciar de uma forma boa, de uma forma transformadora, de uma forma que vai resolver a vida de alguém. Porque o bloqueio, ele vem. Então, até como mãe, né, eu falo muito isso com o Felipe. Falei, meu filho, eu hoje não quero repetir o que eu passei com os meus pais. Então, essa consciência eu tenho. Mas eu não sei o que vai para sua memória de longo prazo. Eu não sei que às vezes eu tô fazendo uma coisa tão boba aqui com você que vai gerar um trauma em você lá na frente que nem você sabe, mas vai ser um bloqueio na sua vida. Essas pessoas, né, os pais, os professores, os pastores, né, essas pessoas que têm o poder de nos ensinar, eles não fazem isso com o intuito de bloquear. Claro que tem os péssimos da vida. Não estou falando no contexto geral. Mas o que a gente faz com isso? A gente não pode permitir. E isso, Carla, é só o estado de consciência que dá. É só você saber as ferramentas de desenvolvimento pessoal, que você tem que buscar ajuda, que você tem que curar, porque isso vai repetir. Se você não curar, vai para os seus filhos, você vai envelhecer, você vai morrer, porque vai desenvolvendo no físico, né? Todas as nossas doenças físicas advêm do emocional, advêm do espiritual. Você não pode fazer isso com você. Isso é questão de honra, é questão de amor próprio, é questão de autorrespeito, é questão de honra a Deus. Não permita essas coisas ruins tão difíceis de acontecer na sua vida. É o que você contou do seu relato, né? De quantas vezes você teve lá no pulsão de morte, mas por uma questão de inconsciência. Porque hoje, na hora que você olha, você fala, eu vou viver 120 anos, porque é a fome de vida, é o valor à vida, é o valor ao corpo, é o valor à mente, é o valor a cada segundo de vida que você tem. Quando você cede a esses
traumas, a essas crenças, a essas coisas que te acontecem, você está no seu pulsão, inconscientemente, no seu ganho secundário, você está nessa pulsão, porque o medo é o quê? Um desespero, é a sua frequência lá embaixo, é uma energia de contração. Ele te paralisa, ele traumatiza a ponto de, para essa menina entrar agora, eu tenho certeza que no próximo quadro que ela entrar, ela vai, sabe? Meu Deus, eu preciso estar segura agora para poder jogar, porque ela nunca vai ser a mesma. Foi um momento de pânico que aquilo pode ser desencadeado de outra forma. E aí, quantas vezes isso não acontece com você? Acontece coisas comigo, já aconteceram coisas comigo que me tiraram tanto do controle que na hora que eu lembro eu falo assim, que vergonha. Meu Deus, que falta de consciência. Mas não vergonha da situação, vergonha de mim. Falei, gente, eu com a consciência que eu tenho hoje, como eu fiz isso? Meu Deus, que poder eu dei. Mas depois você fala, graças a Deus isso aconteceu para que eu despertasse, para que, né? Sempre tem. Mas quando você olha, você fala, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Meu Deus, em questões comportamentais, mas em questões de desgaste de energia, porque tem coisa que gasta a sua energia, tem coisa que você investe energia. Agora, quando você se desgasta com uma coisa dessa, você fala, não posso fazer isso comigo. Deus não se alegraria de mim dessa forma, né? E é o poder que a gente dá, porque se a gente consegue sair do controle, aconteceu uma coisa com a gente até familiar, há uns 4 anos atrás. E saiu tanto do nosso controle. Eu saí, Rodrigo saiu, e ficamos muito nervosos assim, com a situação, semanas. Mas até hoje, já deve ter o quê? 5 anos que isso aconteceu. A gente fica assim, nossa, não precisava ter acontecido isso, mas graças a Deus que aconteceu, porque talvez se não fosse dessa dimensão, a gente não teria visto a realidade do que foi. Mas aí a gente fala assim, que hoje ela jamais me descontrolaria dessa forma. Hoje ela não faz, entendeu? Hoje. Mas por quê? Porque antes eu era uma tenista e hoje eu não sou. Hoje eu tenho acesso a conhecimentos que antes eu não tinha. Antes eu tinha o pavor de gato, eu era tenista e hoje eu não tenho. Então, tudo é quando você dá o primeiro passo, é caminhando que se faz o caminho. Vão aparecer outros problemas, vão aparecer outros desafios, vão, e graças a Deus apareça mesmo. Porque quanto mais aparecer, mais eu curo, mais saltos eu vou dando, mais livre o meu caminho vai ficando, mais meu tubo vai ficando descongestionado. E aí você passa a ficar com menos medo do processo dolorido e começando a gostar mais do processo dolorido, porque você sabe que cada desafio que aparece, eu fico pensando, Carla, na hora que essa menina tirar assim, essa bola de dentro, ela fala assim, meu Deus, que alívio, porque eu não fiz isso antes. Eu quero encontrar de novo com esse moço, estar na frente desse moço, estar tranquila na frente dele. Exatamente. Você já pensou? É sobre isso, é sobre calar as vozes externas, mas a gente só consegue calar essas vozes externas que nos machucam, que nos bloqueiam, nos amedrontam, quando a voz interior está ali ativa. É quando você tem a autorresponsabilidade. Porque se você ficar sempre esperando o outro, faz com o outro, eu quero que o outro mude, eu quero que o outro faça, eu quero que o outro, você vai nadar, vamos correr do rabo. Nadar e morrer na praia. Você não vai conseguir. Aquilo só vai se repetir. Como diz, quanto mais você se repete, como é que fala? Você reclama, vai pro fim da fila, a coisa se repete. Você reclama, vai pro fim da fila, a coisa se repete. Mas tem um ditado certo quanto a isso, eu vou lembrar. É um ciclo. Vai se repetir, vai vir o stalker, depois vai vir um treinador, depois vai vir, isso vai se repetir. E as dores vão só aumentar. Aí vai vir a depressão, vai vir a síndrome do pânico, vai vir o suicídio, igual o Whindersson Nunes, né? Um cara cheio de alegria, o que está acontecendo com ele? Já passou pelo momento de droga, agora ele precisou se internar. O que é? A cabeça está explodindo, a cabeça está pifando, precisa de um alinhamento. Quem falou muito sobre isso esses dias também foi a Anitta, né? Não sei se você vê, nesse processo de desenvolvimento, ela está imersiva nisso, tem sucesso, tem tudo. Mas dentro dela, uma confusão mental. Ela falou, eu precisei parar, me reorganizar, faço meditações longas todos os dias, preciso estar lendo todos os dias. Por quê? Porque se ela sai do centro ali um pouquinho, ela desvia. Ele é a mesma coisa. Se você não parar, não organizar, a coisa vai se dissipando, porque você não tem mais força. Você precisa daquele ponto de equilíbrio, você precisa ir seguindo, porque se você não tiver alguém que pegue na sua mão e te dá o caminho, sozinho você não vai. Não adianta querer achar que sozinho dá conta, porque não dá, você não tem força para isso. Uma que você não sabe o caminho, você não tem um GPS. Você vai ouvir gente que fala, vai tomar remédio, corre, muda de país, muda de cidade, e lá na frente você vai encontrar o mesmo ator.
Mas sozinho você não consegue. Tem que buscar ajuda, tem que encontrar o centro e organizar. Que interessante. Quando eu falo que tudo é sincronicidades, você me falou da Anitta. Eu não ouvi a Anitta falar isso, não sabia que ela estava nesse processo imersivo, embora eu até agora entenda que faz todo sentido, por quê? Não ouvi dela, mas eu estou seguindo e já me coloquei nessa intenção de participar da formação como terapeuta ativadora da Kundalini, que é a terapia que a Anitta está fazendo. E eu, o nome dela é a Canguçu Canta, vou me lembrar o nome dela. Eu tive a oportunidade de ver um podcast dela, um vídeo de um podcast dessa formadora, que parece que atualmente no Brasil a que tem despontado mais, porque ela faz a ativação da... fez a da Angélica, aquela da... Ela mesma. E é tanto a Angélica Foi nesse quanto... anúncio que eu vi ela comentar. Foi nesse anúncio ela comentando das coisas que ela fez, meditações longas e buscas. E assim, quando a gente fala da Anitta em si, né? Muita gente questiona da vida pessoal louca que ela tem. Não tô falando da vida pessoal dela, mas como empreendedora, você não tem o que falar dela. Sim. Ela é altamente autodidata, ela é uma pessoa resiliente, ela chegou onde chegou sozinha, né? Você vê que é uma pessoa. Porém, a vida pessoal ainda é uma bagunça, né? Você vê que nos relacionamentos é aquela confusão, mas quando você olha para o relacionamento de pai e mãe, é uma bagunça interna. Então, hoje, ela até comenta nesse pedaço desse vídeo, você vê esse anúncio, vai ver, ela fala que ela precisou parar os relacionamentos, organizar dentro, para aí ela conseguir fora. Porque ela sabe que ela não consegue se alinhar pessoalmente, tanto que ela precisa do personagem Anitta para fazer sucesso, porque a Larissa não é bem resolvida, ela está precisando entrar na linha. Então, ela contou que nesse livro que ela leu, Uma Nova Mulher, uma nova versão, alguma coisa assim, o nome do livro, ela descobriu coisas com a mãe e o pai dela que ela ficou sem dormir. Olha só. Ou seja, você vai descobrindo, é o que a gente falou, é um processo dolorido que cabe a você aceitar e passar por ele, ou voltar para trás e falar, não quero, não aguento, não vou. Como ela já está no caminho, ela vai. Não, e Se você não olhar, você vai falar assim, eu preciso resolver as minhas questões com o pai e mãe, mas o orgulho ainda é grande. Eu não consigo me humilhar, não consigo ser humilde o suficiente, né? De dar o passo para trás, né? As mulheres com masculino alto, homens com feminino alto, eu até comentando isso com o Rodrigo agora. A mulher que hoje não sabe pedir uma ajuda, uma mulher que quer fazer tudo sozinha, mas por quê? Qual que é a intenção atrás disso? É porque você é autossuficiente, não precisa, ou eu não quero pedir ajuda, ou é porque eu não consigo? Isso tem algo ferido ali. Então, tudo é a intenção que está ali dentro, que eu contei do Felipe. Qual que é a real intenção? É realmente você não quer se indispor ou é porque você está com medo dessa indisposição? A verdade está dentro da gente. É só você perguntar que na hora que você pergunta, a resposta vem. Cabe a você querer aceitar que vai doer menos, curar, passar pelo processo ou ficar. Então, se é uma ferramenta, né? Sua, que eu amo, que eu gosto e que eu falo é o peso, eu acho que nesse caso é o peso que você dá para as coisas, escolha, mas escolha com consciência, escolha com o pé no chão, porque quando você escolhe o peso que você vai dar, você vai ter que pagar o preço de escolher. Quando você não escolhe dar peso para aquilo, é porque você está resolvido, porque aquilo não está reverberando, aquilo é um botão que não foi acionado, né? E aí você toca, mas se pesou, pesa com consciência. Se acha que está realmente ferindo, que está machucando, olha com olhar de cura, com olhar de ajuda, e não com olhar de desprezo, porque aquilo vai voltar. E aí? Ai, não quero sofrer, ai, não quero pensar nisso, ai, não quero, não quero, não quero. Não, não quero, porque não vai gastar energia com isso, ou porque está doendo e você não quer olhar. E se a escolha for tá doendo e não quero olhar, é o que você falou, vira infinito. Vai ser esse stalker agora, e aí, de repente, alguma coisa pode tirar ele de cena, como, por exemplo, às vezes até ele está fazendo de fato alguma coisa criminosa e ele vai ser retirado de cena, mas aí amanhã é outro. É o que você falou. Vai repetir, vai aparecer outro. Ela tem que ir na raiz. E a raiz do problema é a insegurança que ela tem consigo mesma, é a insegurança que ela tem que faz com que os medos... Não, imagina o quanto isso pode prejudicá-la na carreira. É isso que eu tô falando.
Hoje ficou nítido nesse jogo, tanto que prejudicou, porque era uma partida decisiva. Agora, até ela melhorar para jogar de novo, né? Então, assim, agora ela sabe que ele tá preso, mas ela não vai ter a mesma, ela não vai ter segurança de sair do prédio dela com o carro sozinha, ela não vai ter segurança de ir numa praia, ela não vai ter segurança de ir numa padaria, porque ela vai estar sempre com medo. Porque se ela pensou assim, ele tá aqui no jogo que eu estou num lugar protegido, imagina na hora que eu estiver desprotegida, totalmente vulnerável. É o pânico, isso já não é medo, é o pânico que toma conta de você. Ela precisa encontrar a origem disso que faz com que ela atribua fora os valores que ela internaliza. Ela não consegue encontrar nela valor e importância suficiente para ela entender que não. Ela atribui uma importância tamanha fora que o que as pessoas fazem a paralisam dessa forma. E a pessoa sente, Carla, como igual a gente está falando de energia o tempo inteiro, esse cara sabe que ele tinha um certo poder sobre ela. A outra pessoa sabe, é o caso que eu contei do Felipe, pode ver que a forma que você vê uma coisa, ela, em todas as áreas da sua vida, ela se repete. A pessoa sabe a sua energia, onde que você tá? Você tá aqui, eu posso mexer com você, peraí, aqui dá pra gente ter um palho, mas não, aqui eu posso montar em cima porque ele aguenta, ele tá com medo e eu consigo. Onde são os bullying da vida, onde são as infinitas abusos, né, de relacionamentos. E, inclusive, eu vi esses dias, acho que na outra live a gente até comentou sobre isso, os relacionamentos disfuncionais, né, essas separações, como que a Gisele fala? Levianas, que geram tantas crianças, né, doloridas. Eles falam que o autista, eu ainda estou estudando sobre isso para poder fazer uma formação de opinião, não cheguei ainda. Mas muitos falam que os autistas são seres de outras dimensões, muito mais evoluídos que nós, que são tão evoluídos, porque se perguntar hoje para o Fernando, para a Ângela, para a Marcela, olha, você topa vir com uma certa deficiência, você topa vir sem os braços, sem as pernas, por conta dessa, para ajudar essa pessoa aqui, você vai falar, não, eu ainda não tenho esse grau de evolução, mas eles são tão evoluídos que eles falam, claro, eles estão em outro patamar, é outro nível. Eles falam que vem. Mas justamente por separações levianas, essas separações que afetam tanto a criança, que são 50% pai e 50% mãe, então quando o casal se separa desta forma, a criança tem a pulsão de morte, né? São crianças voltadas ao suicídio, então vão desenvolvendo N outros transtornos para que os pais estejam cada vez mais juntos e fiquem ali. O mal que tem uma separação leviana, porque a covardia de você encarar o problema, resolver o problema para depois separar. Não quer dizer que você tem que ficar junto, mas vamos separar adultos? Vamos sentar dois adultos, sentar, separar e resolver? No seu negócio, no seu trabalho. Vamos sentar? Vamos separar aqui nosso contrato de trabalho? Muito obrigada. Vamos sair limpos. Porque se você sai com uma sujeira, se você sai com raiva, se você sai magoado, se você sai de qualquer forma, seja um relacionamento, seja do trabalho, seja de qualquer lugar, aquilo vai se repetir. Então, repare, se você não resolve dentro, isso vai continuar refletindo fora em todas as outras relações que você tiver. O Fernando escreveu aqui, ó, passei por isso, minhas filhas sofreram muito. Viu? Fernando, inclusive, gratidão. Você viu que a coisa tá fluindo aqui, não tá dando para acompanhar suas manifestações. Não dava aparecendo para mim os comentários. Eu achei que era porque estava travada e não quis nem mexer. E agora começou a aparecer. Ele escreveu, por coincidência, a cura delas está sendo feita agora. Por quê? Pai e mãe cura, resolve dentro, resolve fora. Essa menina, a mesma coisa. A partir do momento que ela se curar, se ela encontrar esse mesmo cara ou qualquer outro, eles não vão ter o poder mais sobre ela, porque ela já está com a frequência dela mais elevada, ela está com uma postura diferente, ela não está cabisbaixa, ela já está de peito aberto. Então, peraí, tem uma distância aqui, você vai até aí, porque daí você não passa mais. E assim vai em todas as suas relações. Ela vai ter a reação que você teve com o gato. Oi? Encarar, ela vai ter a reação que você teve com o gato, de encarar sem dor. Exatamente. Eu ainda não pego, eu ainda não consigo pegar, né? Pegar, ficar... Ainda, mas vou chegar lá. E igual eu tô te falando, a gente passar agora pelo processo com consciência, igual eu tô contando até desse momento de trabalho. Já melhorou, já consegui dar grandes, mas eu ainda preciso falar assim, entende? É a cura, igual eu falo, eu tô na minha casca de cebola consciente e preciso tomar ação, mas ainda buscando a forma de fazer isso. E quem é o meu ponto de apoio aí, quem é meu bate na cara é Marcela. Ela faz assim, ó.
Que ótimo. Porque, igual eu falo pra você, sozinha você não vai. Se você não tiver, você fica uma pessoa que vai te dar um mau conselho, mas você tem que ter gente a todo momento que pega na sua mão, que te conte verdades, que te mostre o caminho, que te direcione. E é isso que a gente tem que buscar a todo momento. Escolha os seus, seja autorresponsável, escolha o peso que você dá, esteja consciente nas suas escolhas e olhe para onde tem que olhar. Porque se não olhar, vai repetir numa densidade muito maior, com um peso muito maior, numa frequência muito mais baixa, e aí mais difícil vai ficar. Você só vai afundando, afundando. Quanto mais rápido. Eu vi até a Simeone daí esses dias escreveu assim: quando você vê que entrou num trem errado, desça na próxima estação. Porque quanto mais você andar, mais caro fica e mais tempo você vai gastar para voltar. Então, quanto mais você demorar para resolver, mais caro vai ficar, mais difícil vai ficar, mais crenças vão acumular, mais traumas vão acumular, mais pessoas vão aparecer na sua vida, mais pessoas ficarão mais envolvidas nisso. E ô dificuldade que vai ser. Vai ampliando a parte difícil, em vez de ampliar a fácil, que é quando você decide, tem a escolha de estar presente consigo mesmo e buscar esse caminho do conhecimento, porque é o conhecimento que liberta, né, Graça? É fato. E o aprendizado... Opa, peraí. Tudo bem aí? Pegar ali. Deu tudo certo. Vai lá olhar? Vai lá, não, não. Acho que Carola trombou ali, não deve ter trombado com... Ai, pisou ali. Eles ficam transando no pé da gente, são 6. Pisem aí deu em cima. Deve ter pisado no rabo. De vez em quando isso acontece mesmo. E aí eu sempre assusto. Ai, meu Deus do céu, feito mãe. Né? Mas tá tudo bem. Mas, Grazi, olha, eu achei... me veio uma coisa aqui na cabeça. O que eu tava falando, inclusive, eu esqueci. Mas sobre olha que interessante. A Anitta passou, ainda passa, né? Porque ainda tá muito recente, por críticas muito profundas em relação a não sei se um dos últimos clipes dela, eu não cheguei a ver o clipe, só vi assim pequenos trechos, exatamente em posts criticando que ela tá com uma barriga grávida, que fala. Eu não vi esse clipe, mas sei que as críticas todas que eu vi foram muito negativas da construção que ela fez. E aí faz todo sentido como que as coisas casam, né? Porque ela não tem como não se impactar, por mais segura que ela estivesse, que ela estivesse em algum momento, diante dessa enxurrada torrencial que ela teve de críticas negativas em função da construção que ela fez nesse vídeo, faz sentido que ela tenha agora parado, talvez até para isso, para olhar para dentro e pensar, será que isso está sintonizado com aquela Anitta lá do início? Que inclusive era vegana. A Anitta era vegana. E ela tirou tanto do caminho que ela chegou a fazer, ou ainda faz, propaganda para churrascaria. Para você ver como que mudou. Ela de fato mudou. Eu não estou dizendo que tá... Eu estou dizendo que tá diferente. Ela mudou. Mudou. E isso, Carla, vou até fazendo essa associação das duas de novo, vamos pegar o profissional, né? Para a gente colocar até aqui dentro do contexto. Para ela chegar onde ela chegou, quantos nãos ela teve que dar verdadeiros? E falar assim, isso não, peraí, isso eu não quero, isso eu não faço, isso eu não posso. Eu vi uma entrevista que ela foi para os Estados Unidos para tentar uma gravação, ela dirigindo, ela alugando carro, ela e o irmão e mais uma, ela ia de gravadora em gravadora. Teve um dia que ela foi em 7, ela falou, hoje vai. Ela tomou 7 nãos. Ela ficou a semana, ela já não tinha mais dinheiro, disse que eles estavam dormindo no carro porque já tinha esgotado o dinheiro. Então, quantos nãos você tem que tomar na vida, mas também quantos nãos você tem que dar para você chegar onde você quer chegar? Isso tudo é posicionamento. Agora a gente está falando da crença da menina pessoal. Mas quantos nãos hoje você precisa dar e que você não dá? Que se você tivesse dado, a sua realidade era outra. Eu faço essa pergunta para mim o dia inteiro, Carla.
E hoje eu fico consciente assim, eu devo ou não devo? Eu vou ou não vou? Até das nossas relações pessoais, a gente falando sobre isso, né? Tem pessoas aqui que são comuns e que eu falo assim, não dá, eu não posso conviver com essa pessoa. Eu não posso conviver com essa pessoa. E você vai convivendo com essa pessoa, você vai convivendo, porque você tem que conviver, mas é fulano. Mas isso a gente está dando um não pra gente e que não vai deixar a gente lá pra frente. Profissionalmente não vai me deixar ir lá pra frente, mas pessoalmente não vai me deixar, porque cada vez que eu calo, dando sim para uma oportunidade, estando com pessoas, coisas e fatos que eu não queria, que eu não deveria, eu acabo travando a mim e que vai refletir em outros lugares que eu falo assim, mas eu já falei não para ele mesmo. Aí você fica tão mal com aquilo, que a sua energia para fazer outras coisas já não são as mesmas. Pô, mas eu sou tão fraca que eu não consegui dar um não para isso. Como que eu vou dar um sim para aquilo? Se eu não consigo dar um não para uma situação de não pegar essa caneta, não usar essa caneta, porque ela tá machucando minha mão cada vez que eu uso, como que eu não vou comer um doce na hora que eu não deveria? Como que eu vou encher de bebida no fim de semana inteiro se eu não consigo dar um não para uma caneta? Eu vou beber assim mesmo, porque sua energia baixa. Você não fica feliz tendo esse tipo de atitude. Internamente, você vai falar que, igual a gente está contando, a verdade, você sabe. A sua intenção, você sabe. Às vezes você tá dando não, mas no fundo você fala assim, que M, por quê? Nossa, eu não deveria. Aí você dorme martirizando aquilo e tá bom, ficou. Não ficou, tá lá engavetado. Tá lá engavetadinho. Aí vem uma outra situação, você vai acostumando a dar não. E com pouco você tá ensinando as pessoas a te tratar, com pouco você... Aí você não chega onde você tem que chegar, que vem o caso da Anitta. Então eu acredito que hoje ela esteja usando na vida pessoal o que ela fez no profissional dela. Peraí, agora eu preciso me dar não, agora eu preciso me dar sim, agora eu preciso estar alinhada com as minhas crenças, porque ela é muito livre, ela é muito segura, profissional. Mas será que essa libertinagem faz ela? Não é o faz ela, mas fazer com a essência dela. realmente feliz? Exatamente. Será que ela é realmente feliz nessa libertinagem? Ou será que agora ela tá dando espaço para trás, tá se reorganizando? Peraí, agora eu vou fazer da vida da Larissa o que eu fiz na vida da Anitta. E assim é a sua vida. O que você está fazendo no seu casamento, com seus filhos, na sua casa? Né? Aqui em casa, a minha mudança começou com a minha maternidade. Foi a minha vida como mãe. Aí foi refletindo na minha vida Graziella, depois a minha vida como marido, depois a minha vida profissional. Foi vindo. Então, um ponto de partida você tem que ter. Escolha o seu ponto principal e focal. E aí você vai ganhando confiança nos primeiros os pequenos primeiros bons passos, bem-sucedidos passos, você celebra ele, e aí vai vindo outro, você vai querendo mais, você vai querendo mais. Deu um trem errado, você fala, meu Deus, deu um trem errado. Você comemora o que deu errado. E vai fazer de novo, vai fazer de novo. Porque é gostoso curar. Isso que eu falo, é dolorido? É. Mas tenta. Agarra na mão de Carla e fala, Carla, vem comigo, me ajuda. Mas vão comigo. Você vai ver como é gostoso. É muito gostoso quando você passa por um, e você quer passar pelo próximo, você quer encontrar o próximo, você quer contar para todo mundo, você quer avisar para todo mundo. A rede social tá aí, criatura. Não é para você ser consumidor, é para você ser protagonista. Usa a sua rede social para contar aí que você curou a sua filha por depois de um divórcio, que você curou depois de um falecimento de um ente querido. Usa a sua rede social para abrir a sua boca e a ganhar almas, alcançar pessoas, porque hoje a gente tem esse poder. Antigamente a gente não tinha e não podia. Hoje a gente tem, a gente pode. Então para de ficar protagonizando vida alheia e vai ali fazer a sua história, porque uma pessoa que te escuta é uma pessoa que você plantou a semente, talvez é uma pessoa que vai estar mudando ali na frente, que você vai ser instrumento de transformação. A gente tem que dar a oportunidade que a gente tem. É isso. A gente nunca sabe onde que vai germinar. Né? Aqui plantar a sementinha. E foi incrível, 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 incrível. Nossa, tem tanta coisa mais que daria para falar. E só pra... Não, assunto que não tem fim, Carla. Vai vindo, vai vindo. Mas só para aqui fazer uma acréscimo a essa, não vou dizer nem análise, não me coloco nessa posição, nem acho que eu tô nessa, não tem essa proposta de analisar a vida da Anitta. A Anitta tá lá super bem resolvida, assim, super bem resolvida, eu digo, naquilo que ela tem que ser, que é dela, que é a vida dela, que eu quero dizer que eu não estou aqui para fazer
para fazer Julgamento, não entendi. A julgamento. gente está usando de modelos, Exatamente. né? De modelo de quem resolve, quem fica e quem cura. É sobre processos. A Anitta, ela iniciou com um processo, com uma forma dela se posicionar, guerreira, batalhadora, muito, mesmo depois que ela já tinha faturado milhões e ela já, já era conhecida internacionalmente, ela ainda levava consigo muito dos valores com os quais ela iniciou, esse mesmo que parece, é o que dizem, ela atualmente talvez já não esteja tão mais sintonizada, que é o veganismo, que é o não consumir carne de outros animais em função da compaixão. Em algum momento, os acontecimentos fizeram com que ela mudasse a rota. E aí, Isso acontece a todo momento, né? Na vida. todo mundo, e com todo mundo eu tenho contado, essas 2 décadas que eu passei nessa pulsão de morte, foi em função disso, desconexão comigo mesma. E essa desconexão comigo mesma me levou até uma situação nessa noite escura da alma, de tal forma que eu tive que tomar a decisão de ou voltar para dentro, fazer o que a Anitta talvez esteja fazendo, e é por isso essa finalização. É, Ela percebeu isso, que ou ela ia se deixar consumir pela realidade que de repente não está em sintonia com a essência da Anitta que começou lá atrás e que ela sabe que existe e que é muito maior que essas situações sensacionalistas, provocativas, para de repente chamar uma atenção que ela nem necessita mais, porque ela já é uma pessoa mundialmente talvez ela conhecida. não tivesse visto isso ainda, né? Pô, não preciso mais, peraí. Pode ser que ela ali naquele momento, até em função de tudo que já aconteceu, com um sim, ela até teria não. E esse sim causou ela, chamou ela para essa realidade de voltar para dentro, porque o fato dela estar fazendo uma terapia tão poderosa que é a ativação da Kundalini, é uma terapia energética muito potente, indica isso, sabe, Grazi? Indica isso que a gente está falando aqui, que de certa forma resume essa live de hoje, que é a necessidade de estarmos presentes para nós mesmos. É o que você está dizendo que tem feito diariamente. Você se pergunta e se fala. Estou dizendo não certo, estou dizendo sim certo. É, Aquilo que você falou com o Felipe, para perguntar por que esse menino, a forma como esse menino está agindo, está me impactando. Onde que está me impactando? Será que é, e é bom que ter a mãe que ele tem, é fenomenal, porque vai conseguir auxiliá-lo nessa caminhada de encontrar a origem, a fonte, a causa dessa insegurança que ele manifesta e o coloca nessa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, de fraqueza frente ao outro, que foi o que aconteceu com a tenista, que talvez tenha acontecido com a Anitta em algum momento. Toda a exposição e tudo que acontece, eu imagino, deve virar a vida da pessoa de cabeça. E aí, de repente, ela entrou em caminho que ela hoje entende que ela deseja seja diferença, ou não interessa, porque nós não estamos fazendo juízo de valor. A questão é, ela passa. São reflexões, né? E no ponto que eu queria chegar é aquele que você falou. A Anitta buscou um aprendizado, ela buscou conhecimento para lidar com essa situação, com isso que ela deseja, que é ter esse amparo emocional, que é o que as terapias fazem. Gente, terapia cura emoção. Isso que se trata. Terapia cura qualquer uma. Inclusive, a que ela tem passado, essa terapia de ativação da Kundalini, que é muito poderosa, tem tudo a ver com a neotântrica, que é uma terapia que eu já realizo. Por isso, eu já coloquei como rota, como intenção, também fazer a minha formação. E com essa terapeuta que está fazendo com a da Anitta e da outra, sabe? Já entrei em contato com ele, está aí no meu campo de visão, já está como um alvo, é essa palavra que eu estou buscando, como um alvo. E é isso, o que nos cabe é buscar conhecimento, conhecimento que liberta. E esse conhecimento pode vir gratuitamente, tem tantos livros interessantes. O Fernando até pediu para a gente indicar, Grazi, se você quiser também ser contribuição na vida dele nesse sentido, ele pediu já em outras lives, eu vou trazer esse conteúdo, já está
já tinha essa intenção, mas se você também quiser indicar livros para ele fez esse pedido. Nossa, muitos. Inclusive, você tem mais que seus livros impressos, pelo menos são bem mais que os meus. Eu tenho que. Eu gosto de livros de pegar, sabe? Também. Eu ainda não acostumei com esse Kindle. De audiolivros, mas o livro para mim de pegar ainda é o melhor. E é isso. Às vezes a gente precisa buscar conhecimento. E se quer ir mais rápido, se quer avançar mais rápido, ir mais longe de uma forma estruturada, amparada, é buscar o auxílio de quem já trilhou esse caminho e que tem condições de auxiliar. Só esse que consegue, viu, gente? Cuidado para não ouvir de quem não chegou lá. Pega na mão do mentor, porque ele já passou pelo caminho e ele vai. Carla tá aí como prova disso. E sabe outra coisa, Carla, que é muito importante, que casa com a sua primeira pergunta? Que eu falei que, né, que eu estive nesse lugar. Eu vi até uma pergunta esses dias falando assim, duas. Se você consumisse, alimentasse das palavras e dos pensamentos que você tem, você estava se alimentando bem ou alimentando mal? Uau. Eu não estaria com minha alimentação tão boa como ela é externamente. Porque eu penso negativo, eu falo mal de mim, eu me julgo, eu me chicoteio. E aí uma pessoa me perguntou, fui fazer um teste esses dias, a pessoa me perguntou assim, o que você gosta? Eu não soube responder. Eu olhei para fora, eu falei assim, eu amo a minha piscina, eu amo o verão, mas tá, o que você gosta de fazer? Carla, eu não soube responder. Você já pensou que triste é você passar a vida? Aí que é a conclusão? Por isso que eu contei que eu estava lá. Eu fui a pessoa que a vida inteira me anulei. Fiz coisas que eu não gostava, vesti o que eu não gostava, tinha comportamentos que eu não gostava para caber no mundo, ser aceito no mundo de alguém. Carla, isso até pouquíssimos anos atrás. Pouquíssimos. Por que eu fazia isso? Por que eu estava dando esse sim e não para mim? Porque eu não me conhecia, porque eu não me dava valor, porque eu não estava consumindo a mim, trazendo para dentro de mim coisas tão boas a ponto de me dar força de falar, não, eu não quero, não, eu não vou, porque eu não quero, eu me dou o direito de não querer. Agora, esses dias, eu estou me dando o luxo de descansar, de falar assim, eu estou cansada, eu vou descansar, porque até há pouco tempo, descansar era, meu Deus, eu não posso, meu Deus, eu tenho que cuidar, meu Deus, eu não posso descansar. E hoje eu estou aprendendo a olhar para mim e falando, eu estou cansada, e eu vou descansar. Eu deito culpada, mas é um exercício mental, mas que eu estou fazendo forçadamente para educar a minha mente. Por que todo mundo pode descansar e eu tenho que estar me matando? Por que todo mundo pode e eu não? Então a gente vive para agradar, a gente se abre, a gente se dedica, a gente dá vida pelo outro, pelo amigo, pelo marido, pelo filho, e descuida da pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos, porque depois de Deus, somos nós. E Deus, você, família e trabalho. Então, como está essa ordem? Onde que você está? Às vezes você não está nem em último, você está abaixo do último, naquele rodapé que acabou a linha. Se sobrar, eu faço. Se sobrar, eu como. Se sobrar, o melhor vai pro outro. Isso eu falo que é isso aqui, ó. A Ângela brinca comigo e fala que agora eu só tomo água em taça. Tomo. Mas por que eu tomo água em taça? Ah, porque todo mundo toma água em taça? Não. Porque antes era o copo de requeijão que eu tomava para deixar a taça para visita. Então hoje, quando eu tomo na taça, eu olho para mim e falo assim, eu mereço tomar num copo de vidro. Hoje já tá na moda o copo Stanley e eu falo assim, eu não tomo no copo Stanley. Porque eu sou preconceituosa, eu tomo no copo de vidro. Porque se deixar, daqui a pouco eu tô tomando um copo de plástico, porque o vidro vai ficar, porque vidro é chique, porque vidro é para depois. Então é você olhar e falar, opa, peraí, isso aqui é uma crença, eu não quero tomar. Tem gente que vai falar, taça para mim é normal, tomar no copo de taça, tomar no copo de alumínio, tomar na xícara é a mesma coisa, tá tudo certo, você não tem crença ali. Mas a partir do momento que pegar para tomar água na taça, para mim vira uma crença que eu olho e falo assim, nossa, não, eu vou tomar na taça, porque é um exercício diário. Não, eu não vou tomar banho agora, eu não vou descansar. Eu vou descansar porque eu tô cansada. Fala alto com você, começa a ter o exercício de falar alto. Porque quando você fala alto, você declara e você educa o seu cérebro. Mesma coisa quando você lê e você ensina. Então, quando você verbaliza, é como se você estivesse ensinando, repetindo. Eu vou descansar. Não, peraí, eu vou arrumar assim, vou passar um creminho no meu cabelo, que não vai dar tempo de eu lavar ele hoje, mas eu vou ficar com ele pelo menos arrumado.
Não, eu não vou ficar com essa blusa furada hoje. Por quê? Porque você não quer uma roupa nova, porque dá para ser uma roupa tanto faz. Analise a intenção, mas você não pode ficar por último, sendo que você está colocando todo mundo na sua frente. Não pode. Então, quando você faz isso, você vive para agradar, você está dando muito não, você está se colocando lá para baixo, você está se prejudicando, você está se lascando e a sua vida está passando. E na hora que chegar no fim, o que que você fez? Nada. Valeu a pena? Nada. É o famoso jaz, né? O que que vai estar lá no seu túmulo? Já se foi uma mulher que não realizou, não fez, não teve força, não teve coragem, viveu para todo mundo e agora a vida de todo mundo vai continuar. Você, daqui um mês, ninguém lembra de você mais, seu marido já arrumou outro, seu filho já casou, a mãe vai ser só bonita na foto da parede. Exatamente. Já É a pessoa, triste. já foi a pessoa que deu poder fora da que É. deveria exercer dentro. É isso que E aí, uma crença que eu ainda preciso trabalhar, é uma coisa que eu preciso trabalhar muito, que é culpa. Eu olho para trás e falo, nossa, eu não fiz, eu deveria ter feito, nossa, nossa, e é um sentimento que vai te corroendo. Aí o que que eu faço? Vai lutar, vai lutar, vai lutar para curar, para limpar, vai curar, vai limpar, vai limpar, a todo momento. isso. Que ainda dá tempo. Como seria olhar para trás e entender, Grazi, eu faço esse exercício comigo, que nós fizemos e fomos aquilo que dávamos conta de fazer. De fazer algo, e não tem como mudar, mas Isso, com a consciência que tínhamos. é legal. Era o que dava para fazermos e para sermos com a consciência que tínhamos à É. época. Dito isso, assim, entendido isso, acabou. Tem que largar os copos. São as 7 leis, né? Elas são perfeitas aí. É o que você pensa, ela vai acabar exteriorizando, aquilo vai medindo em frequência, vai vir a causa e efeito, é o peso que você dá para aquilo e esperar a consequência vir, porque ela é inevitável. E então, o legal é perceber como que nessa trajetória, nessa jornada de aprendizado, de fato a gente aprende. É aprendizado, não tem jeito. A gente aprende a se apropriar do seu poder de novo, porque essa alma amada, essa é a boa notícia. Se você, assim como a Grazi, assim como eu tenho dito isso nas 38 lives, 39 com essa, também deleguei meu poder a muitas pessoas, sabe? As pessoas com as quais convivi, as pessoas com as quais trabalhei. Eu deleguei. Não é deleguei, eu simplesmente deixei, né? Nem delegar. Delegar você ainda... Eu fui conduzida, porque eu não tinha protagonismo. Uhum. A Grazi falou, você ser protagonista da sua própria vida é você se apropriar do seu poder, se empoderar da sua força, dos seus dons, talentos, habilidades. É você se empoderar daquilo que você sabe que você é e não se determinar nem se definir pelo que os outros vão pensar. Porque cada um tá vivendo a sua. Tá todo mundo cuidando de realizar o seu e você aí parado, estagnado, com medo. E medo de quê? Isso que eu falo pra mim a todo momento. Medo de quê? Não tem tempo a perder, Grazela. Não tem tempo a perder, você já perdeu demais. Corre, anda, coloca roda nesse pé e vai. Não deixa. Você não tem tempo a perder mais, não. E hoje eu tava até falando comigo mesmo, pra você ver como é que vem os insights, né? Que eu falo muito isso, que eu não tenho essa sensibilidade de ouvir, de sentir. Eu preciso fazer mais meditações para afilar e afiar essa minha conexão com a minha centelha de ouvir, né? De pedir e poder ouvir. E hoje eu tava indo aguar minha plantinha, que eu não aguei ontem, tá um calor senegalês, e aí tá calor, imagina aqui. Aqui, não sei quando em quando choveu. E eu fui aguar a plantinha, falei, tô colocando para despertar. 5 horas, fui lá aguar a plantinha. Na hora que eu tava pegando, eu falei assim, eu ajudei tanto XPTO e comecei a enumerar as coisas que eu fiz. E virei e falei, aí veio o insight, né? O WhatsApp de Deus, né? A centelha falando assim comigo. E quantas vezes você foi ajudada? Carla, parecia assim, eu parei na hora com a mangueira assim, eu falei, meu Deus, será que é a resposta que eu precisava? E aí eu olhei só que aí eu já olhei consciente, né? Eu já falei, agora o que eu vou fazer com isso? Aí eu rindo, aguando minhas plantas. E agora, bonita, eu comigo mesmo, o que você vai fazer? Agora tá na sua mão. E aí? E aí você instiga você a tomar uma ação, mas aí você fala assim, o que é você passar consciente? Você vê tudo como uma oportunidade. Você fala, pô, eu faço, e aí não adianta eu reclamar lá.
A pessoa está fazendo o que eu estou permitindo. Ah, eu não estou fazendo, é também o que eu estou permitindo. Porque assim como a polaridade lá, você fazer ou não fazer tem o mesmo peso. É só uma questão de escolha. Todas elas terão consequências. Aí você tem que arcar com elas. Mas se você pode ter uma consequência boa, uma consequência melhor que vai te evoluir, que vai expandir, vai te dar um salto, pô, vai atrás, cara. Não temos tempo a perder, não temos. É isso aí. Pega uma modelagem, seja autorresponsável, escolha o seu peso, a sua medida, vai lá resolver os seus BOs e vai desfrutar a vida dos seus sonhos. Seja a mulher dos seus sonhos, seja o homem dos seus sonhos. E como é esse homem? Como é essa mulher? Como ela vive, como ela sente, como ela reage? Como seria a sua reação frente ao stalker? Como seria a sua reação em face ao conflito? Ah, eu não sei, eu estaria desesperada, mas a pessoa dos seus sonhos faria o quê? A pessoa que você vai modelar, a pessoa que deveria ter as ações que você ainda não tem, faria o quê? E aí você vai começar a agir. Vai ser o seu mapa, vai ser a sua direção. E aí a pessoa vai perceber que essa pessoa, que é para ela um exemplo daquela pessoa que ela gostaria de se tornar, muito provavelmente já estruturada emocionalmente, reagiria com tranquilidade, porque ela, sabendo, ciente de quem ela é, o que quer que o outro diga, faça, manifeste, fora, não a atravessa de maneira a paralisá-la. Igual a gente falou, né? Tudo depende da importância e do tamanho que você dá. Maia Andrade fala de uma técnica que chama pequeno. Você conhece? Não. É muito legal. Por exemplo, você precisa de... que vai ficar sendo a técnica de hoje. Que a gente... imagina que esse cara é um medo, é um stalker muito grande. Ou é o dinheiro, ou é aquela pessoa, é aquele desafio, é aquele não que você precisa dar. Ele é muito grande, porque você não consegue resolver. É um problemão. Ele tá assim na sua frente, e você aqui. Aí você olha para ele e fala, pequeno. Você levanta a mão como se fosse uma autoridade. Imagina um filho. Você é pequeno, pequeno, pequeno. Porque você vê isso em fotos, né? Eu tô olhando para você de cima, dá um ar de autoridade. Se eu olho para você assim, dá um ar de submissão, de frente. Você vai ser com autoridade. Você fala, pequeno, pequeno, até aquilo você visualizar, no ato da técnica, você vai visualizar aquilo sendo pequeno, diminuindo na sua frente. Então aí você imagina a sua autoridade com os gatos, a sua autoridade, o que você exerce autoridade na vida que tem efeito, você vai ter a mesma autoridade de reação com isso que você teme. Você vai falar pequeno, você é pequeno, pequeno, pequeno. E à medida que você vai gesticulando, que são as técnicas, né, que eles falam super-homem, disso, aquilo, para você se empoderar, você vai vendo aquilo pequeno, mas tem que falar. Tem que estar sozinho em casa, senão o povo vai te chamar de louco. Até você ver aquele dinheiro que você precisa como pequenininho, você é maior que ele. Até você ver aquele medo pequenininho. Porque imagina essa tenista olhando para o stalker falando com ele, põe-se no seu lugar. Você não me amedronta. Gente, o dedo na cara aqui é no bom sentido, pelo amor de quem tá vendo. Mas é você, isso aqui que eu tô apontando é pro seu problema. Você não me desafia, você é pequeno. Olha pra você ver a autoridade, não há medo, não há confronto. E faça que você vai sentir calor. Porque só de eu fazer isso, eu fiquei quente, eu fiquei suada. Porque isso mexe com você por dentro, isso ativa todos os gatilhos de coragem, te eleva. Tenho certeza que se tivesse um eletroencefalograma ou eletrocardiograma aqui, a minha frequência ia estar altíssima agora nesse momento, porque você fala, você não me domina, você é pequeno, vá para o seu lugar, você é pequeno, você não me assusta porque você é pequeno, eu tenho autoridade sobre você porque você é pequeno, eu sou grande, eu sou fenômeno, e aquilo vai diminuindo. Gente, o fato de você repetir e visualizando aquilo diminuindo, te dá uma força, te dá uma coragem que você não tem noção. Então, vou acrescentar aí, tem a autorresponsabilidade, tem o fator do peso, encare tudo com consciência, faça a técnica do pequeno e viva na modelagem. Se você não consegue, viva na modelagem e pegue o seu mentor para te orientar em cada ação dessa. Qual vai ser a sua modelagem, qual vai ser o seu passo, qual vai ser a sua técnica, porque sozinho você vai fazer hoje, vai parar amanhã. Aí sua frequência hoje vai estar 200, aí amanhã você está sozinho e cai para 10. Porque é normal, aí você vai oscilando e as coisas vão ficar ali. Não, você tem que ter uma pessoa para pegar na sua mão e te puxando e você ir crescendo, evoluindo, andando cada vez mais longe. E depois você vem aqui e conta para nós, que eu quero ver se não vai dar certo. Isso, Grazi. Tenho dito, inclusive, isso também. Gente, volta aqui e nos conta. Porque, olha que live mais maravilhosa, Grazi. Que contribuição, que grandiosidade foi
a sua participação nessa live. Que delícia! Eu ficaria aqui mais 4 horas conversando. Quanto tempo nós estamos aqui? 2 horas, inclusive. Não vou ter, nem posso, porque minha bateria já travou aqui falando que está pouca bateria. A qualquer momento ali vai zerar. O meu já foi pro portátil já aqui também, mas já tá ali no amarelinho. Se conseguir contribuir com você, tá maravilhoso. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Grazi, que aprendizado, gente, que delícia. Olha, depois coloque essa do pequeno, amei essa ferramenta, amei. Eu já tinha ouvido numa formação que fiz talvez você conheça, tenha feito ai, gente, foi lá o presidente se candidatou ao presidente, me fugiu, Pablo Marçal. Eu fiz a formação dele o pior ano. E nessa formação tem uma parecida, uma ferramenta parecida. Lá ele fala que toda vez que tivesse... E aí, gente, vou falar com uma outra alternativa além dessa que a Grazi contou, que eu achei... Eu gosto do Pablo, eu gosto dessa forma mais enérgica de colocar você no seu lugar. Cada um resolve de um jeito, né? Ele falava que era quando quisesse diminuir a importância de alguma coisa, que é basicamente, né, que a gente tem que fazer, que era para pensarmos que aquela coisa estava dentro de um carrinho de bebê. Você é o que você falou, você tá ali altivo, você é o adulto, aquele bebezinho recém-nascido que depende de tudo, que não tem força para nada, dependendo de você. E aí, eu lembro de ter feito essa em alguma coisa, não sei o que da coisa, mas que eu precisava tirar a importância e o poder daquela coisa, ter colocado em prática e dar resultado, Grazi. Eu vou essa de você pequeno, porque são esses processos verbais que eu tenho falado já há tantas lives, com outras palavras. E até, Carla, completo até um pouquinho sobre isso, que foi até o que você respondeu nos meus stories que eu falei com o Felipe esses dias. Se você não fizer isso, você vai arrumar um problema para cada solução. Toda hora que você falar, eu vou fazer, você fala, mas... eu vou fazer, mais nada. Olha aqui. Deixa eu mostrar para você aqui. E pronto. Porque quem manda aqui sou eu. Entendeu? Porque senão você vai ficar arrumando toda hora uma desculpa, um ganho secundário para não fazer, para não agir, para não sair, porque seu cérebro é preguiçoso. Ele não quer que você mude, ele não quer esforço. Tá ali bom do jeito que tá. Então, para você educar, principalmente a si mesmo, igual eu tô falando, é fácil educar um filho, mas tenta educar você para você ver que raio que é. Você brigar com o seu dia inteiro todo dia. É isso mesmo. Exatamente. Mas dá pra gente passar por esse processo de aprendizado e à medida que a gente vai aprendendo, inclusive passar com amor, porque no frigir dos ovos Por isso você precisa de alguém. Sim, de alguém para te falar, olha para dentro, se ame, porque no frigir dos ovos é tudo alimentar amor, Grazi, porque a pessoa que se ama não permite que o outro a agrida, o outro a controle, que o outro a prejudique dessa forma que, por exemplo, a tenista permite que um outro a afetasse daquela forma, porque falta nela amor próprio, falta nela autoestima, falta nela reconhecer. É a pergunta, né? Como eu tô deixando isso acontecer comigo? Meu Deus, como eu me permito? Como eu posso deixar? Que bagunça é essa? Que não é lixo não, gente. Que isso? É pastelaria que não. Que é primeira linha, primeira classe. Mas até as perguntas, Grazi, tem um caminho. Porque tem muita gente... Eu acho que falei isso na aula de ontem, na live de ontem. Tem muita gente que não consegue nem se olhar no espelho. Não consegue sentar 5 segundos em frente ao espelho. Literalmente falando assim, não conseguem. Porque se ver é uma dificuldade tamanho. E se acessar. Acho egoísmo, acho que não preciso. Eu não. Não, não se identifica consigo mesmo. Por quê? Porque o ego está identificado fora. É aquele problema de identificação externa que não tem compromisso com o nosso interior, não tem compromisso com a nossa essência, não tem compromisso com a nossa centelha divina. O compromisso com o que somos, com o que verdadeiramente somos, só parte de nós mesmos. Tudo é autorresponsabilidade, tudo parte do outro. E é o que a gente fala, muda que você vê lá fora. Muda. Tudo muda quando alguma coisa muda. E mudar dentro é
o ponto, é a chave para o portal que muda fora. É a chave para a criança que a gente quer ver fora, é mudar dentro. E olha, depois de todas as lives, tudo que dissemos, Grazi, o que não falta são É aqueles. assunto. Não falta informação, conhecimento, não falta estímulo, incentivo, inspiração e mais que isso, não falta exemplo vivo. Hoje aqui nós fomos exemplos vivos. Você mostrou aqui ao vivo e a cores o que é vencer traumas, vencer medos e lidar, encarar de frente, que é o que a tenista não deu conta de fazer, que é o que a gente precisa E fazer diante das é adversidades. uma técnica, né? Isso também é uma técnica. A gente tenta acabar, mas é a última, eu prometo. Mas é a confirmação. Todas as vezes que você dá um passo, você começa a fazer algo, vai acontecer algo para te paralisar na hora. E aí, em vez de você falar, tá vendo? Não era. Porque eu tentei e não deu certo. Eu comecei, não deu certo. É a confirmação. Vai. É o pedido de confirmação inverso. Vem aqui na contramão aquele carro assim, você vai falar, não vai, não vai, vai sim, deixa eu desviar dele e continuar. Isso é uma confirmação. Então, na hora que você colocar o pé, continua. Porque na hora que aparecer, você vai falar, opa, igual o gato aqui agora, é a confirmação. A tenista é a confirmação. O que eu vou fazer com isso? Eu vou voltar lá para trás e começar tudo outra vez, ou eu vou seguir? Porque você não tem tempo para perder, lembra? Os problemas são desse tamanhozinho. Então, imagina você passando em cima de uma pedrinha ou o caminhão passando em cima de você. Você que escolhe o tamanho do seu carro. E ó, Exato, é sobre isso, Grazi. Você se enxergar como um caminhão passando em cima de uma pedrinha ou se sentir uma pedrinha sendo atropelado por um caminhão. É sobre isso. a lei é do maior, meu filho. É lei. É do maior. Escolha onde você quer estar. E é isso. Tudo é uma questão de escolher. Eu ia falar, tudo é uma questão de escolha. Você falou, escolha onde você está. Olha a sintonia fina, a sincronicidade. Tudo é uma questão de escolha. Grazi, que delícia foi a escolha desse tema hoje. Que delícia. Gratidão imensa do fundo do coração. Você ter Obrigada, aceitado. Eu peguei Carlinha. Grazi de calça curta. Eu falei, Grazi, eu fiquei tão impactada com a sua análise, com aquele vídeo que eu vou falar sobre ele hoje. Vem falar sobre isso comigo, porque afinal de contas você foi a fonte inspiradora dessa live de hoje. E como nos inspirou, como eu aprendi, amei essa ferramenta. Vou começar a colocar, inclusive já tem algumas. Vamos começar. Eu tinha esquecido dela na hora que você falou, lembrei. Sugestão de livro aí que eu fiquei devendo. Eu indicaria o Inteligência Emocional, Osho, Fama, Sucesso e Fortuna, ele é maravilhoso. Seja Foda, do Cada Caio Carneiro, ele é maravilhoso. Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, ele é maravilhoso. Eu quero ler agora Como Ser Sobrenatural, tá todo mundo falando sobre ele, eu não li ainda, mas do Joe Dispenza, mas vai ser uma leitura, tenho visto falar sobre ele, mas de repente a gente pode fazer aí todo mundo começar a ler e fazer um comentário sobre ele. Mas esses livros foram maravilhosos para mim, eu gosto muito. Quem sabe a gente não faz um clube de leitura, hein, Grazi? Pra gente fazer. Ai, vai ser maravilhoso. Até uma forma, ainda mais que está agora no início do ano, né? Incentivar a fazer X leituras no ano, vai ser muito bom. Quero ler ele e Como Aceitar a Sua Melhor Versão, da Louise Hay. São os dois que estão na minha lista. Bem bacana. Ai, que delícia! Ah, gosto dessa ideia, hein? A gente podia, de repente. O Limite Zero, do Joe Dispenza, também. Ele fala muito de autorresponsabilidade, ele é muito bom, muito bacana também. Olha, Fernando. Olha quanto presente. Olha, se essa contribuição da Grazi não foi para transbordar muito, porque não bastasse tudo isso que ela nos ensinou, a ferramenta incrível que trouxe Grazi, já tem um monte de coisa que eu vou colocar na ferramenta que eu quero ver pequeno, e vai ter hoje, inclusive. Depois eu vou contar aqui como é que foi. E agora com essa seleção de livro, Fernanda, ela pai, ó, veio, já trouxe para você de cabeça. Eu tô com a relação aqui para postar aqui, não fazer um post, mas de cabeça eu não consigo falar todos os nomes. Vou te mandar as fotos deles, aí você compila aí, de repente a gente pode ter. Ótimo, vamos fazer essa dobradinha. Eu de repente monto, se você quiser mandar as fotos, eu monto um post, Grazi, e coloco nós duas como colaboradores, como né, na montagem dessa. Vamos faz uma enquete aí, de repente a gente faz um clube do livro, a gente faz uma discussão, pode ser bem legal, gente, estudar junto. Aí já virou estudo. Mas fazemos
uma resenha, pelo menos uma vez na semana, por exemplo, a gente vir e fazer até em live essa resenha, comentar algum livro, ou fazer pelo Zoom, não sei, mas gosto muito desse. Tem planos, inclusive, de assinaturas para isso, que dá para a gente fazer, deixar gravado e virar projeto de estudo mesmo. Não ler por ler, né? Ler estudando mesmo. Vamos aprofundar essa ideia, porque é muito boa. Grazi, ai, alma amada, que delícia! Obrigada, minha amiga, você, viu? Parabéns pelo seu projeto, breve celebraremos aí. Espero poder te dar um abraço pessoalmente, depois de 10 anos, 11 anos. Ô, Grazi, parece que foi ontem, Grazi. Inclusive, fisicamente, estou te olhando aqui, você me chamou de menina, mas as duas continuamos meninas. Né? Porque, vou te falar, meninas mais bonitas, mais inteligentes, mais bem resolvidas, mais seguras, mais mulheres, mais amadas, mais tudo em relação ao que éramos na época da faculdade. Então, estamos muito melhores. E Carla faz aniversário agora 4 de março, Fernando. Coloca aí na sua agenda pra gente encher ela de parabéns. Ai, que delícia! Que delícia! Olha, um avanço, inclusive, da minha trajetória evolutiva, que é aprender a receber. Antes eu ficava tão desconfortável que nem parabéns eu gostava. Não é que eu não acertava, era incômodo. Era tão incômodo que eu escondia, assim, para o povo nem saber. Não falava com ninguém que era meu aniversário. As pessoas, às vezes, me perguntavam, eu deixava no vácuo, elas precisavam sair, assim, em busca de saber. Hoje, não, estou aqui na minha dançando. Vai celebrar, dançar, uma coisa que você gosta, bem bonita. Ai, pior que vai cair na terça-feira de carnaval, Grazi. Imagina, terça-feira de carnaval. Olha que beleza! No auge da festança. Vai ser no meio da festança, pelo visto. E você está muito iluminada. Eu observei que todos os dias, todas as suas lives você usava branco, todas as lives você com batom na boca. Então, assim, você está aí com esse projeto de limpeza, de luz, de iluminação mesmo. Então, pode ter certeza que você está preparando muito bem o seu campo aí. Vai ser um dia maravilhoso. Eu vejo. Dia lindo. Obrigada, amada amiga. Gratidão, 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 Grazi. Amo você, conte sempre comigo. Estarei aqui de pé e a ordem. Aqui, o amor é recíproco. Também te amo, assim, profundamente. É uma amiga irmã. Eu falo que nós viemos de outras vidas. A gente só se reencontrou nessa e é uma alegria imensa esse reencontro. E poder compartilhar da sua vida com outras pessoas também só amplia essa alegria. Porque, gente, aproveitem, revejam tanta coisa bacana que a gente conversou aqui. Essa ferramenta incrível que a Grazi deixou para contribuir com essas todas que já tem à disposição, para você, alma amada, acordar para a vida, acordar para a sua essência, para a sua natureza, seu verdadeiro ser, acordar para quem de fato tem importância, ou deveria ter na sua existência, que é você mesmo. Porque é impossível você ser fora, para quem quer que seja, filho, marido, pai, papagaio, periquito, é impossível você ser fora aquilo que você não é para você dentro. Uma forma de começar é todos os dias que você sair da live, anote, né? Quando você for assistindo, anote e ensine para alguém. Olha, eu estou participando de uma live todos os dias e hoje eu aprendi isso. Porque quando você ensina, você valida aquilo, registra e você plantou a sementinha que foi brotada em você e para outra pessoa. Perfeito. Olha só. Com alguém, tem um grupo com um amigo, manda uma mensagem para uma amiga se quer, faz um grupo com alguém. Gente, eu estou fazendo parte de uma live há 50 dias, eu quero dividir tudo que eu estou aprendendo com vocês. Gratuitamente ainda, você vai lá distribuir conhecimento e ainda vai ajudar outras pessoas. Abre essa boca para ajudar as pessoas. Olha, se a tenista tivesse te ouvido aí, gente. Se essa tenista ouvisse Carla todo dia, estava curada, ia gritar um pequeno lá de baixo para ele. Isso, é uma pequena contribuição sua. Porque nos ouvir, Grazi, todos nós somos contribuições. Ou melhor, todos deveríamos ser, porque viemos aqui para isso. Já nos disse o mestre amado. Fechada, não tem jeito. Conhecimento não. É só conhecimento. Quando você abre a boca, ele vira uma informação. Exatamente. Então, que sejamos informação e essa informação útil, com aplicabilidade imediata, que é como tudo que estamos dizendo há 39 dias. É para você, alma amada, colocar em prática na sua vida e encontrar essa sua melhor versão. Essa versão que não transfere o seu poder pessoal, seu poder existencial para outras pessoas ou para outras situações. Apodere-se desse poder que é seu, que lhe foi dado para você
ser nesse mundo que você veio fazer. E se entregue, porque é lindo quando a gente está no caminho que a gente veio para trilhar. E Grazi, amada, vamos fazer mais coisas juntas. Amei, amei, amei. Vamos sim. Estarei sempre aqui. Ai, gratidão. Obrigada. Ó, tá. Se não fosse agora 6% Ô, de Malu, bandeira. vem cá. Vem cá, vai, né? Dá um oi pra Carla aqui pra ela ver você. Vem cá. Mostra. A Malu da live. Ô, gente, eu sou muito apaixonada com bicho. Ai, Malu, você é muito linda. Olha os coisinhas no cabelo. Gente, isso não é a coisa mais gostosa da face da terra. Ô, Grazi, não tem como não amar Depois da esse... participação, eu já olho com ela até para outro vídeo. Por isso que eu falo, assistam as lives, gente, que é transformadora. Assista a live da Denise, se você tem pet, porque foi maravilhoso. Foi bacana mesmo. Denise é outra querida. Ah, Jorge Grazi, que delícia, que delícia. Não, e com essa participação... Obrigada, Carlinha. Que gostoso, gente. Beijo no coração, Grazi. Fiquem com Deus. Obrigada, minha amiga. Sucesso para vocês. Nós, alma amada, fica com Deus, Deus abençoe. E amanhã, live 40/50 e eu espero você com esse carinho, porque o amor que há em mim reconhece, saúda, honra e agradece o amor que há em você. Beijo no coração e até amanhã. Tchauzinho.